Boa noite, gente. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Bem-vindo aqui ao canal do Pioneiro. Hoje a gente está com uma convidada, que é a Karina. Hoje a convidada é Karina Luísa Oliveira. E ela Isso. vai contar aqui um pouco da história dela como testemunho de Jeová. Eu sei que vocês gostam bastante de ouvir experiências, né? Então, se caso vocês quiserem fazer alguma pergunta durante a live, você pode fazer, que assim que possível eu vou levantando aqui os comentários, tá bom? Boa noite, Karina. Boa noite, tudo bom, Jefferson? Tudo tranquilo. E você, tá tudo bem? Tô levando, né? Que hoje foi o dia da mudança, aí foi meio corrido aqui, mas correu tudo bem. À medida do possível, que Legal, prazer. dos 9 gatos que eu tenho, um ficou por lá, mas o marido de uma amiga minha ficou de pegar ele e trazer. Tá bem, então, né? Legal, legal. É verdade. Prazer em conhecê-la, Karina. Hoje a gente vai conhecer um pouco da sua história. Você vai poder relatar bastante coisas desse processo, como é que foi, né, na Testemunho de Jeová, né? E assim que possível, vou fazendo algumas perguntas, né? Mas para começar, você é de onde? Eu sou daqui de Pernambuco, né? Daqui do Nordeste, que nem você, eu sou de Pernambuco. Eu nasci no Recife, me criei lá, e a maior parte da vida eu fiz parte da congregação Afogados, né? Não sei se você vai chegar nessa parte ainda, mas até 2003, 2012, 2013, eu fazia parte da congregação Afogados. Aí eu mudei, fui para o Cabo de Santo Agostinho. E aí eu fiquei fazendo parte de duas congregações lá, no mesmo bairro. E foi nessa época, por volta dessa época, que eu resolvi sair. Uhum. Ok, ótimo, né? Então é uma pernambucana, né? Nas nossas lives, né, eu sempre vou colocar a bandeirinha de cada estado para vocês conhecerem, né? E aqui é uma pernambucana. A gente já teve um carioca, já falamos com uma paulista. Hoje é Karina, que é daqui de Pernambuco. Na próxima semana já tem a Jezebel, que é do Mato Grosso. E aí a gente vai conhecendo os nossos irmãos em todo o Brasil, certo? Karina, como é que começou a sua vida na organização? Agora é com você. Assim, eu digo que a minha vida só começou quando eu saí de lá, quando minha prisão terminou, porque a minha mãe ela era católica, né, muito católica, antes de eu nascer, sempre que a gente conversava bastante. A minha mãe era muito católica, e aí ela saiu da religião católica para se tornar testemunha de Jeová. E aí ela se batizou grávida do meu irmão mais velho, com o meu irmão mais velho na barriga, e quando eu nasci, eu já nasci naquele ambiente, né? Minha mãe era testemunha de Jeová, meu pai não, ele estudava de vez em quando e parava, mas minha mãe era testemunha de Jeová, muito zelosa por sinal. Meus irmãos até hoje estão lá, e das minhas tias, eu tenho uma tia que ela é testemunha de Jeová ainda. Então eu já nasci já num lar TJ, meu azar, né? Uhum. Entendi. Então, no caso, você, como as pessoas costumam dizer, que nasceram na verdade, né? Entre aspas, né? Isso, Nasceram na verdade, que as pessoas dizem. nasci na verdade, entre aspas. E qual é a primeira lembrança ou a lembrança mais antiga que você tem da Testemunha de Jeová? Olha, a lembrança mais antiga que eu tenho, Jefferson, é que, assim, quando eu era criança, eu me lembro de uma realidade, assim, que dentro da organização de Jeová, dentro do Salão do Reino, eu não tinha amigos. Eu me sentia solitária, as crianças não brincavam comigo, porque apesar da minha mãe ser muito fanática, muito zelosa, né? Sempre que ela podia, ela assinava de pioneiro auxiliar, mas as condições financeiras dela eram mais precárias. E ela tinha uma personalidade mais exuberante, que não combinava com a congregação local, que era todo mundo muito sem graça. A minha mãe sempre foi uma pessoa mais pra frente, mais animada. Então, a minha mãe era vista como fraca espiritualmente lá dentro. E por ela ser vista como fraca espiritualmente lá dentro, as crianças testemunhas de Jeová, de lá de dentro, me evitavam, não brincavam comigo. Porque essa é uma realidade da criança TJ. Se o seu pai ou se os seus pais são vistos como fracos espiritualmente, você não vai ter amigos lá dentro. Isso é uma coisa que só acontece no meu TJ. Por quê? Porque o normal da criança é ela não ter preconceito, é ela não excluir ninguém. Tá entendendo? Você vê casos
no caso de eu que trabalho em escola, que normalmente os adultos podem estar se pegando, se xingando, as crianças não estão nem aí, elas brincam. Fora do universo TJ, a criança que ela é podre de rica, ela brinca com a criança favelada. A criança que é descendente de europeu, ela brinca com o menino índio, com o menino negro. E assim, eles não sentem a diferença. Mas dentro do universo TJ, a discriminação, ela é tão grande que até as crianças aprendem a discriminar os outros. Então, assim, como a minha mãe era vista como fraca espiritualmente, eu não tinha amigos lá dentro do Salão do Reino. Isso fazia eu me sentir mal. Em contrapartida, eu tinha amigos fora do Salão do Reino. As crianças da vizinhança, elas iam para a porta, quando a minha mãe trabalhava o dia inteiro. Então, quando eu não podia sair, as crianças da vizinhança, elas iam para a porta da minha casa e a gente ficava brincando e conversando pela grade. Então, essa é a minha primeira lembrança do universo TJ, que eu não tinha amigos lá dentro. E outra lembrança que eu tenho é que, assim, como eu tinha muitos amigos, né, da década de 90, as pessoas tinham filhos, as crianças saíam para brincar com as outras da rua, as crianças me convidavam para ir para a festa de aniversário. E eu dizia, minha mãe não deixa, porque eu sou testemunha de Jeová. E eu me lembro que uma vez, você veja como esse povo é fofoqueiro, perto da minha casa ficava o Atlético Clube de Amadores, que era um clube, sabe? Um clube que tinha festas lá e tal. E uma das minhas amiguinhas, que eu não lembro quem foi, fez uma festa de aniversário nesse clube e me convidou, só que eu não pude ir. E assim, a minha vontade de ver a festa era tão grande que eu fiquei olhando, espiando a festa pela janela, por um buraquinho numa janela, pela janela da bilheteria. Eu fiquei olhando a festa de longe. Alguma testemunha de Jeová fofoqueira foi lá e contou para minha mãe, eu estava do lado de fora do clube. Em nenhum momento eu entrei no clube para participar da festa, eu fiquei só olhando de longe. Eu nunca participei de uma festa de aniversário na minha vida. Então, assim, eu fiquei só olhando de longe, mas chegaram lá para minha mãe e foram falar para ela, tua filha está numa festa de aniversário. E aí, quando eu cheguei em casa, eu ouvi assim, eu era uma criança, não entendia, e eu ouvi minha mãe dizer, Deus, Jeová está triste com você, você pecou, e aquele terror todo, certo? Que o adulto TJ, ele é aterrorizado, e aí ele aprende a aterrorizar os filhos. E eu me lembro que eu fui para a cama chorando, me achando a pior pessoa do universo. Isso eu tinha o quê? Uns 6, 7 anos. São as primeiras lembranças que eu tenho do universo TJ. De ter sido dedurada, como se eu tivesse participado de uma festa de aniversário, porque eu fiquei olhando a festa de aniversário do lado de fora. E outra lembrança que eu tenho é que eu não tinha amigos lá dentro. E hoje eu entendo por quê. Porque a criança TJ, se os pais, ela paga pelos erros dos pais, né? Se os pais dela são vistos como fracos espiritualmente lá dentro, ela não tem amigos. Foi o meu caso. Uhum. Entendi. E no caso, então, no caso, era sua mãe... E meus 2 irmãos. Sua mãe, você e os seus 2 irmãos. Isso. Entendi. E aí, no caso, você ainda criança, sua mãe se batizou? Não, minha mãe se batizou quando o meu irmão estava grávida do meu irmão mais velho. Aí, quando eu nasci, ela já era testemunha de Jeová, o meu irmão também, sabe? Depois veio meu irmão caçula, então eu já cresci naquele ambiente. Sem entender porque eu não podia participar desse aniversário, a única coisa que eu entendia é que, assim, eu era a pior pessoa do mundo porque eu participei de uma festa, mas eu não participei. Eu olhei a festa de longe pelo buraquinho da bilheteria, aquele quadradinho da bilheteria. Eu fiquei olhando a festa de longe. Mas algum TJ foi dizer para minha mãe que eu estava participando da festa. E aí, foi uma noite de terrorismo. Ela brigou comigo, eu escutei coisa e fui dormir chorando. São as primeiras lembranças que eu tenho. E ainda quando criança, né? Quando criança. Eu não frequentava a escola ainda nessa época, então eu devia ter uns 5, 6 anos. Uhum. Entendi. E aí, no caso, você cresceu nesse ambiente? Eu cresci nesse ambiente repressivo, né? Porque, assim, eu cresci num ambiente que eu tinha que ler mitologia e contos de fada escondido. Por quê? Porque eu era recriminada, porque eu lia mitologia grega, mitologia egípcia, contos de fada, e porque eu não queria ler a Sentinela e Despertai. Aquelas revistas chatas pra caramba, que eu já sabia o final, entendeu?
depois de um tempo de eu ler Sentinela e Despertar, eu sabia que no final eles apresentavam um problema, aí faziam aquele escarcéu, apresentavam da pior maneira possível, o mundo vai se acabar, lá vai. Aí no final, o parágrafo final é a solução é o reino de Deus. Então eu já sabia o final, gente. Tá entendendo? Eu já sabia o final. Então eu não lia Despertar. Eu lia a parte da Despertar que falava sobre turismo, sobre cidade e tal, mas não me interessava. E assim, eu me lembro de que eu levava bronca dos meus pais porque eu não queria ler aquela porcaria. Só que assim, essa questão de leitura depende, vai muito do gosto da pessoa. Entendeu? Não é assim, pegar uma revista e dizer para a criança, olha, lê isso. Porque eu era muito dada à leitura. Sofria quando na escola tinha festa de aniversário, não podia participar, porque não entendia na época essa loucura era só uma criança. Você, né, todo mundo, toda criança TJ, ela passou por isso. Então, assim, eu era recriminada em casa porque eu não queria ler aquela porcaria. Aí meus pais questionavam comigo, mas você lê as revistas, você lê a Reader's Digest Selections, que era a revista de adultos, lia a revista Época, na época que tinha bons jornalistas, lia um monte de coisa, lia artigos de psicologia ainda criança, mas eu não queria, mas para ler Despertar, eles diziam, você tem preguiça espiritual. E na verdade era porque assim, mesmo uma criança, ela conseguia perceber aquela pobreza intelectual, aquela mesmice, aquela coisa rasa e superficial intelectualmente. Então, eu também tenho uma lembrança de que, assim, estava todo mundo regulando o que eu podia ler, o que eu podia assistir. Eu pude assistir Dragon Ball Z, Sakura Card Captors e tal, porque, assim, a minha mãe tinha que trabalhar o dia inteiro, então ela não ficava em casa para vigiar o que eu assistia. Mas, mesmo assim, eu escutava coisa porque eu assistia Dragon Ball Z. Tá entendendo? E hoje, como professor, eu vejo que assistir filmes de heróis, isso ajuda o imaginário da criança. Eu estava comentando outro dia, Jefferson, não sei se foi com você ou se foi com o pessoal do grupo de WhatsApp, que assim, a maior fábrica de covardes é a Organização de Jeová. E por quê? Começa na infância. A criança ela não pode ver filmes, desenhos e historinhas de heróis, de gênios, de santos da Igreja Católica, de mártires protestantes. Ela não pode ver desenhos de heróis como Naruto, Dragon Ball Z. Então, ela não tem aquela noção de heroísmo, ela não tem aquela noção de coragem. No imaginário dela não entra aquela noção de se sacrificar pelos outros. Tá entendendo? Porque o Goku, por mais que ele tenha defeitos, mas ele se sacrifica para salvar a Terra, né? O Naruto parece que é parecido, não assistia muito quem assistia, mas eram os meus irmãos caçulas. Então, assim, eu me lembro que eu tinha sorte de a minha mãe trabalhar o dia inteiro, porque eu podia, pelo menos em casa, assistir coisas que crianças assistiam. E, assim, graças a Deus, eu posso dizer que eu não sou uma pessoa covarde, que eu não sou uma pessoa que se esconde atrás dos outros. E a maior fábrica de covardes que eu conheça, sabe, assim, é a Organização de Jeová. Porque, assim, você vê adultos com uma covardia. Eles não têm coragem de dizer a verdade. Eles não têm coragem de confrontar o ancião. Ele vendo que o ancião está cometendo um crime na frente dele. Você está entendendo? Covardia, gente, que uma criança não tem. Assim, eu vi na organização das Testemunhas de Jeová uma covardia de um sujeito, ele não tem coragem de peitar o ancião, o servo ministerial que está ofendendo o filho dele, que está ofendendo a mulher dele. Então, assim, isso é uma falta de fibra moral, uma covardia que eu vejo que começa na infância. Você não deixa a criança assistir filmes, desenhos de heróis, sabe? Você não deixa a criança desenvolver o imaginário dela normalmente. E isso se reflete na vida adulta. Porque, assim, não é que esses filhos de Jeová sejam covardes, elas não sabem nem o que é coragem, não sabem nem o que é heroísmo. Eu vi ancião se juntar em 3 e, assim, eles ficaram com medo de mim. Por quê? Porque eu falava a verdade na cara deles. Então, eles assim, literalmente, eles engoliam em seco de medo. Então, assim, é uma falta de fibra moral que eu não vejo em nenhum outro lugar. E começa quando? Começa na infância. Você proíbe a criança de ter contato com o heroísmo, com exemplos de heroísmo, de coragem, de bravura, certo? Você condena a violência, quer dizer, você não diferencia o que é violência do que é agressividade. Você taxa de violência, você coloca tudo num pacote só, violência, agressividade e criminalidade,
e você condena tudo aquilo. Então, a criança ela não percebe que violência, agressividade é aquela energia reativa, sabe? Violência é quando eu uso a minha energia reativa para agir. E aquela violência pode ser para agredir alguém injustamente, né, para atacar alguém injustamente, pode ser para me defender. E crime é quando eu faço alguma coisa que está contra a lei, violentamente ou não, agressivamente ou não. Então, assim, eles pegam aquela energia agressiva que todo ser humano tem, eles taxam de violência e condenam como pecado. Mas se a pessoa não tiver uma energia agressiva, ela não reage diante de injustiça. Tá entendendo? Nem diante de injustiça com ela, nem diante de injustiça com outros. Entendeu? Então, assim, eu vejo que a minha infância, ela só não foi totalmente estragada por conta disso, porque a minha mãe não podia me vigiar o tempo inteiro, então eu pude desenvolver, pelo menos na imaginação, sabe, pelo menos a minha imaginação, a minha formação intelectual imaginária pode ser de uma criança normal, só isso. Uhum. Mas o resto, assim, não pude ir para aniversário. Karina, você tem quantos anos? 33, a idade de Cristo. A gente é da mesma geração. Esse ano eu faço 30. Aí você disse que, como é, além dessa questão dos desenhos animados, né, eu assisti, eu não nasci, como as pessoas dizem, na verdade, só depois de velho, depois da adolescência, no final da adolescência. Foi com 16 anos, né? 16 anos. Eu assisti muito desenho, assisti muitas coisas, e é interessante, né, que para aquelas pessoas que nasceram, né, que nasceram e que realmente tiveram o acompanhamento rígido, né, do pai e da mãe, não puderam assistir isso. É engraçado que quando tinha aquela roda de conversa com pessoas que se tornaram depois da infância, aí a gente fala dessas coisas antigas aí quem nasceu não sabe o que está falando. Dragon Ball Z não podia assistir, né? Tem uns que falam também do Pica-Pau, né? Caveira do Dragão. Até o Pica-Pau estão condenando, gente. Aí o pessoal que nasceu fica tudo assim, por fora, porque não acompanhava, não podia, né? Era tudo proibido. Aí é engraçado isso, né? Quer dizer, o nego condena até o Pica-Pau. Quer dizer, a Testemunha de Jeová tem que mudar o nome para Testemunha de Jeová, porque não pode assistir coisa de gente normal, tá entendendo? E Salão do Reino muda o nome para Jaulão do Reino, que aquilo é uma prisão, uma mistura de prisão. Não é nem prisão, porque prisão você cumpre a pena e você sai. Aquilo lá é uma tirania, porque assim, se um regime ditatorial, a pessoa pode passar a vida inteira dela dentro daquele regime e nunca conhecer democracia, nunca conhecer liberdade. Então, assim, muda o nome para Jaulão do Reino. Mas, assim, essa religião é uma tirania na vida de uma pessoa. A pessoa que nasce como testemunha de Jeová, ela não precisa nem, assim, se ela quiser estudar sobre regimes tirânicos, ela não precisa nem viajar para outros países, tá entendendo? Ela precisa só observar com mais atenção a religião dela, que é uma tirania total. Verdade. Karina, além dessa situação que você já contou, e como era no período da escola, no período com os vizinhos, no período ainda da infância, como é que foi para você? Olha, o período da escola foi uma questão assim, que eu era uma boa aluna para estudar, e eu vivia sentindo culpa, por quê? Porque, assim, eu vivia sendo chamada na direção, porque eu brigava, mas não era que eu brigava, certo? Minha mãe dizia, eu não era uma pessoa agressiva, mas era de me defender. Se ninguém mexesse comigo, eu não mexia com ninguém. Se alguém viesse mexer comigo, ele meteu o cacete. Então, eu brigava com meninos que tinham duas vezes o meu tamanho, que eram bem mais velhos e mais fortes do que eu. E assim, eu não sou morena, né? Eu não sou negra. Mas eu era bem branca quando era criança e ainda era loira. Me apelidaram de filha de Mike Tyson, de tão caceteira que eu era. E assim, como eu era testemunha de Jeová, a minha mãe era chamada na sala da direção, e aí a preocupação dela tá sujando o nome de Jeová. Porque a criança que é testemunha de Jeová, ela não pode levar uma infância normal. Qualquer coisa de criança que ela faça, as pessoas não vão dizer criança é assim mesmo, é uma fase. Não, tá sujando o nome de Jeová. É a primeira preocupação. Então, a criança que é testemunha de Jeová, ela tem um peso sobre ela, sabe, que é sufocante até para um adulto que dirá para uma criança.
Então, eu era chamada na sala da direção. Aí a minha mãe dizia, vão falar mal da gente, você está sujando o nome de Jeová. Porque eu era uma criança, eu estava brigando na escola. E aí ela comparava, olha, a filha de fulana não faz isso, fulaninha não faz isso, fulaninha se comporta e só você não. Você está sujando o nome de Jeová. Eu estava agindo como uma criança. Porque, assim, tem criança que briga. Tem criança que briga, gente. E aí, assim, vinha todo aquele peso para mim. De que eu estava sujando o nome de Deus, porque eu estava agindo como uma criança. Então, foi um período bem complicado. E, assim, quando tinha festa na escola, de Dia das Mães, de Dia dos Pais, de Páscoa e tal, eu tinha que ficar recolhida no meu canto e não podia, e sabia que eu não podia brincar. Eu sabia que eu não podia participar da festa, eu tinha que ficar recolhida, eu não podia comemorar, não podia levar um pratinho, mas, assim, como a presença era obrigatória para não levar falta, eu ficava no meu canto vendo todo mundo se divertir e eu ficava murcha, sabe? Então, assim, eu mesma, eu sei que tem testemunha de Jeová que se sente sufocado e ele tem vida dupla. Mas eu não comemorava nem quando ninguém estava olhando. Eu não comemorei, às vezes, quando tinha festa na escola, eu ficava só no meu canto olhando as crianças brincarem. E se a professora perguntasse, você não quer não, Karina, não sei o que, eu disse, não, tia, quero não. Entendeu? Então, assim, isso ninguém via, né? Karina não presta porque ela vive brigando na escola. Mas eu nunca tive vida dupla. Eu sempre fui uma pessoa só. E aí, é uma coisa, assim, triste, porque todas as crianças participavam e tal, estavam felizes nas festas da escola, e eu ficava no canto. Sem brincar, sem participar, sem comer nada. Essa foi uma outra lembrança que eu tive do período escolar. Quando eu fiquei adolescente, aí eu fui logo, quando eu terminei a 8ª série, fui fazer o ensino médio, eu fiz o curso normal médio, que era o ensino médio junto com o curso de formação de professores. Então, nessa fase, eu já estava bitolada lá dentro, já tinha me batizado, eu estava bitolada, eu andava com a perversão do novo mundo, que eu pensava que era uma Bíblia confiável, eu descobri que não é, e as revistas Despertar e Sentinela na bolsa. Aí eu me obrigava a ler aquela porcaria e ficava lendo. E aí, o que aconteceu? Na fase da adolescência, escolar, que eu estava estudando para ser professora, então eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e à noite, nos finais de semana, saía no campo. Aí, sábado eu fazia 8 horas, trabalhava 8 horas seguidas, sabe, sem intervalo, sem parar para descansar. Então, a minha adolescência foi bem cansativa, foi bem... Eu tive o meu primeiro esgotamento físico e mental com 18 anos. Foi o primeiro, não foi o último. Porque era aquela pressão, faça mais para Jeová, faça mais para Jeová. E assim, claro que tinha, por conta do meu jeito bitolado, tinha gente assim que tinha colegas que soltavam piadinha e tal, e teve quem tentasse me alertar, mas eu não escutei, né? Não foi culpa da pessoa, tentou me alertar e eu não escutei. Entendi. No caso, você, já na fase da adolescência, você ia levar para a escola, levava a Bíblia, levava a revista, era isso? Até o benefício, acho que você chegou a alcançar o benefício da Escola do Ministério Teocrático. Sim. Eu levava ele na bolsa, eu li ele todo, eu estudei. Eu li os parágrafos, eu marcava, eu botava ao lado, eu lia todos os textos bíblicos citados, eu fazia anotações na margem. Então, o meu benefício da Escola do Ministério Teocrático, eu li todo, estudei, marquei tudinho. Na adolescência já estava bitolada já, né? Quando eu era criança, ainda tentei resistir àquela imposição, aquela coisa de me enfiar aquela religião goela abaixo. Mas na adolescência eu cedi. E aí me batizei com 17 anos. 17 anos, entendi. E publicadora, você lembra quando começou publicadora? Olha, como publicadora, eu não tenho uma lembrança de quando eu comecei. Desde que eu me entendo por gente. Eu me lembro que eu era muito... Aqui em Pernambuco, né, Recife, faz muito calor. Os turistas do sul do país, do sudeste, eles vêm para Recife, vêm para o Cabo, vêm para Ipojuca para passar o inverno aqui, entendeu? Nas praias. Então, assim, imagina no verão. Então, a lembrança que eu tenho do campo é eu pequenininha, minha mãe tomando café da manhã nas pressas, minha mãe me levando para o campo, e assim, rapidamente eu ficava vermelha, eu começava a me coçar, ficava com brotoeja, e a minha mãe fazia 1 horinha de campo e tinha que voltar para casa porque minha pele era muito sensível ao sol.
Então, assim, eu não tenho lembrança de quando foi a primeira vez. Eu sempre saí no campo. E como publicadora, foi acho que com uns 14, 15 anos. Comecei a estudar a Bíblia regularmente com uma irmã, e aí eu fiz as perguntas de consideração para sair no campo, com uns 14 para 15 anos, mais ou menos. E depois disso eu me batizei com 17 anos, foi em 2007, novembro de 2007, meu batismo. E foi isso. Assim, eu sempre saí no campo, porque eu não tinha opção. Não tinha opção de não sair, sabe? Uhum. E como publicadora foi ainda adolescente. Uhum. E se batizou no Salão da Assembleia de Jaboatão? Isso, naquele mesmo. Aquele que foi vendido, né? Foi vendido? Era para ser o nosso refúgio, o refúgio no Armagedon. Mas aí o escravo fiel e discreto, que eu chamo de o corpo arrecadante, resolveu vender e embolsar o dinheiro. Porque estava valorizada aquela região. Quando eles construíram lá, que eu lembro que eu era criança na década de 90, aquilo era só mato e lama. Mas aí com o tempo foi valorizando. Não é o da Muribeca? Foi vendido. Eu não sabia, não. Assim, a gente só faz agora, como é que se diz? Quando tem congresso, o pessoal estava fazendo naquele estádio. Na Arena. Isso, na Arena Pernambuco, que fica lá em São Lourenço da Mata. Mas ele foi vendido. Quando aquilo foi comprado, era só mato e lama, entendeu? E aí, com o tempo, a prefeitura foi calçando, começou a ir indústrias para aquela região, começou a ter condomínios por aquele entorno, aí foi valorizando. E aí eles venderam. Entendi. Pronto, aí você se batizou com 17 anos, né? Após o batismo, como é que foi? Olha, começou meu pesadelo, porque assim, eu comecei a desenvolver um quadro mais sério de depressão e de ansiedade, inclusive de automutilação, quando eu me batizei. Porque era aquela coisa, né? Faça mais para Jeová, faça mais para Jeová. E eu estava refletindo o seguinte, você veja, a Testemunha de Jeová, ela é obrigada a fazer revista toda semana, que a pessoa se Jeová por sua causa. Mas você veja, qual é a pessoa nos dias de hoje que ela consegue visitar os seus parentes, seus familiares ou seus amigos uma vez na semana? Não tem, gente. Não tem. Tem gente que mora no mesmo bairro que seus parentes, às vezes até na mesma rua, e passa 2, 3 semanas sem ver ninguém, porque a vida é corrida. No entanto, a Testemunha de Jeová, ela tem que tirar tempo de onde ela não tem, para ir visitar estranhos, para tentar converter esse estranho para uma religião, que na verdade é uma seita. E se ela não faz isso, né, aí vem aquela... E se ela não faz isso, aí vem toda aquela coisa de culpa de sangue. Quer dizer, você não ir na casa das pessoas, incomodar as pessoas em horários inconvenientes, você não está toda semana na porta da casa de um estranho para tentar arrastar ele para uma seita, é equivalente a ser um homicida para essas pessoas. Então, assim, eu desenvolvi um quadro mais sério de depressão, comecei a me isolar dos irmãos para ninguém perceber. Nessa época, depois do meu batismo, porque assim, a Testemunha de Jeová, eu comecei a perceber que havia uma competição feminina, sabe? Lá dentro não existe essa coisa de sororidade ou de solidariedade feminina, não. Lá dentro é competição, sabe? E assim, é uma mulher botando outra para trás, às vezes de uma forma bem aberta, às vezes de uma forma mais sutil. É uma mulher querendo apontar os defeitos da outra de uma forma mais sutil e às vezes de uma forma mais aberta, tá entendendo? É aquela coisa de os irmãos se acharem os gostosões. O cara mais mané lá dentro, ele acha que ele é o gostosão, que a menina, que a irmã tem que rastejar os pés dele. Gente, eu não namorei na minha adolescência porque eu tava lá dentro, porque assim, é um saco, gente. É mulher querendo ser melhor que a outra, é mulher botando a outra para trás, é o camarada mais mané que tem, achando que as mulheres têm que se ajoelhar aos pés dele. Então não tem como. Minha adolescência foi assim, eu estudava, trabalhava, eu estudava de manhã,
À tarde eu trabalhava, à noite eu ia para o campo para as reuniões, finais de semana eu ia para o campo de novo, então eu estava sempre cansada, sempre com sentimento de culpa. É sempre muita tarefa para fazer, porque assim, não pode ter mais associações. Então eu evitava associação com as minhas colegas de escola, né, com as minhas colegas de curso. Então, trabalhos que era para 8 pessoas fazerem, 14 pessoas fazerem, eu fazia sozinha. Eu tinha que fazer um trabalho sozinha, que era para 14 pessoas fazerem, eu tinha que fazer sozinha, me virar nos 30, para evitar mais associações. Então, a minha adolescência ela foi bastante sobrecarregada. Foi solitária também, porque eu mal tinha... E como é que os colegas da sala via você? Com Eles esse me viam comportamento afastado, né? Porque é comum, né, da Testemunha de Jeová, jovem, adolescente, se afastar por conta dessa questão da macrofonia. Eles me viam como eu era e eu ficava chateada quando eles me diziam como eu era. Uma vez uma colega disse, Karina, por que tu se exclui tanto da gente? Então eu me excluía, eles me viam como uma pessoa que se auto-excluía, eles me viam como uma pessoa fanática religiosa, tá entendendo? Eles me viam como uma pessoa, me viam como uma pessoa séria, né? Me viam como uma pessoa séria, mas me viam como uma fanática, como uma pessoa que nos trabalhos, no trabalho mais aleatório, metia a religião no meio para tentar pregar para eles, tá entendendo? E eu fazia isso realmente. Teve trabalho de biologia que eu fui falar sobre evolução com base no livro Raciocínios. E o professor interrompeu o trabalho e me deu um baile, né? Na época eu achei que ele era opositor, digo, ele está coberto de razão. Você foi aproveitar um trabalho de biologia para falar sobre, para pregar para eles? Então Mas por que você fez isso? Por que você fez isso? Porque no livro Jovens Perguntam fala para você aproveitar toda a oportunidade para pregar para as pessoas. Então eu fiz isso, gente. Eu fiz isso. Infelizmente, toda oportunidade que eu tinha, sempre que tinha um trabalho, que tinha uma oportunidade, um pezinho para falar de religião, para falar da minha religião, que eu achava que era religião, eu falava. E falava com base no livro Raciocínios, e falava com base naquelas coisas todas. Então, assim, eu era uma boa aluna, os professores gostavam de mim porque eu era séria, eu entregava os trabalhos, eu apresentava tudo direitinho. Eu fazia a apresentação dos trabalhos sem olhar esboço, sem interromper, eu estava com tudo na mente. Mas, assim, eu reconheço que eu era inconveniente, porque toda oportunidade que eu tinha para falar de religião, para pregar para eles, eu fazia. Então, e no trabalho, assim, no trabalho tinha só... No trabalho, uma vez, eu dei um chilique, porque a diretora da creche, ela fez uma parceria com uma igreja evangélica, para as crianças terem uma experiência com um grupo de missionários. É uma coisa bem diferente. E aí teve esse passeio. E aí eu dei chilique porque eu não queria, de jeito nenhum, entrar numa igreja protestante. Tá entendendo? E aí, assim, ela veio conversar comigo e me deu um ultimato. Ela disse assim, continuar assim vai ser difícil você ficar aqui. E eu fui demitida da creche por conta disso. Mas assim, no mesmo dia que eu fui demitida, a minha tia, que era diretora de outra escola, arranjou um emprego para mim. Mas assim, a diretora, que era evangélica, ela ficou tão indignada com a reação de chilique que eu tive, porque eu falei que era religião falsa, que minha consciência não me permitia entrar ali, que ela me fez trabalhar 1 mês de graça, assinando ponto, sendo que ela tinha me devolvido 1 mês antes. Então, eu trabalhei 1 mês de graça para a prefeitura. Que é a diretora da creche, a gestora da creche, quando eu disse, olha, minha consciência não me permite entrar nessa igreja, porque eu não concordo com o ensinamento, Isso você tem há quantos anos? Quantos anos você tinha isso? Eu tinha 18. 18 anos. Eu tinha 18 anos. Tá vendo? E na escola, quando tinha oportunidade, pregava. Exatamente. Então, eu era chata. Eu reconheço que eu era inconveniente. Essa questão mesmo da Sim, não, eu era pioneira, então tinha dias assim que eu saía do trabalho, aí eu botava a roupa do campo, né? Que você tem que ir. É uma empresa, então você tem que ir todo arrumado, você não pode ir de qualquer jeito. Aí eu ia para a roupa do campo e ficava andando com as minhas colegas do lado e pregando para o pessoal do metrô. Hoje eu vejo, assim, o quanto isso era esquisito. Mas na época eu não via assim, entendeu? Eu tinha que fazer hora. Então, quando eu estava atrasada nas horas, várias vezes eu saí do trabalho, tinha um chuveiro lá, troquei de roupa.
E aí as minhas colegas andando aqui do lado e eu pregando para o pessoal, entregando panfleto, um pensamento bíblico e tal. E assim, hoje eu vejo que eu era inconveniente, tá entendendo? Que eu era chata mesmo, mas na época eu não via assim. Na época, na minha cabeça, errado eram os outros. Estavam me perseguindo, opositores. E no tempo da escola, não teve paquerinha? Ah, teve. Assim, naquela época, quando eu era mais nova, eu dizia que eu gostava de loiro do olho azul. Hoje em dia meu gosto mudou, né? Mas assim, teve um rapaz, que ele era fazia o meu tipo, era um rapaz sério, honesto, trabalhador, estudioso. Ele estudava psicologia e como ele queria se especializar em psicologia infantil, já na época da graduação, no início da graduação, ele estava pagando matérias de pedagogia, ele estava pagando matérias de pedagogia lá no instituto onde eu estudava o magistério. Então, era um rapaz bem sério, né? Porque ele fazia psicologia na Maurício de Nassau e pagava matérias por fora de psicologia infantil e outras matérias relacionadas a crianças lá, porque ele queria se especializar nessa área, psicologia infantil, psicologia escolar. Esse rapaz, as minhas vieram me contar, Karina, esse rapaz toda vez que te vê, ele pede nosso tempo, ele tá apaixonado por tu, não sei o quê, mas eu era fanática lá dentro, né? E mesmo achando ele bonito, agradável, reconhecendo que ele era uma ótima pessoa, eu pensava, se não serve para Jeová, não serve para mim. Eu acho que eu que não servia para ele, que eu era fanática, né? Então, assim, ele realmente gostava de mim. E me respeitava e tudo, e ainda tentou vir atrás de mim, se aproximar, mas eu não deixei. E hoje eu me arrependo disso. Por quê? Porque eu estava num lar disfuncional, né? Minha mãe, ela acabou desenvolvendo narcisismo, e antes de entrar para a Testemunha de Jeová, ela não tinha um comportamento narcisista. Ela passou a ter depois que ela entrou lá. E à medida que o tempo foi passando, esse narcisismo dela foi se exacerbando, foi aumentando, sabe, de intensidade. Então, o ambiente em casa ele era tenso, e eu perdi de sair de um ambiente disfuncional assim, estar num ambiente saudável, com alguém que gostasse de mim de verdade, que me aceitasse como eu era, porque eu não era aceita como eu era lá dentro, tá entendendo? Eu não era aceita como eu era lá dentro. Minha família, que era Testemunha de Jeová, não me aceitava como eu era. Eles achavam que eu perdia muito tempo lendo livros, que eu ir para academia, e eu passar creme no corpo, e eu usar espartilha para afinar a cintura, era culto ao corpo. Então, eu estava num ambiente onde eu era sempre criticada. E eu perdi de estar com uma pessoa que gostava de mim como eu era, que me aceitava como eu era, que eu perdi de ser feliz, né? Perdi de ser feliz. Eu dei fora e vários rapazes. Quando eu estava assim, com uns 14, 15 anos, apareceram vários rapazes de escola, querendo ficar comigo, querendo namorar, e eu só dando fora. Não, eu não deixava os rapazes nem se aproximarem de mim para beijar no meu rosto, para você ter uma ideia. Era só aperto de mão, mas beijar no rosto eu já não deixava. Então, né, tão séria que eu era. Quer dizer, apesar das pessoas falarem mal de mim, mas eu não tinha vida dupla. Eu levava realmente a religião a sério. Então, assim, apareceram rapazes interessados na escola, apareceram no curso, mas eu não dei bola, dei fora, tá entendendo? Que uma coisa que eu já me arrependo. Porque se eu não tivesse sido fanática, talvez eu tivesse me casado, tido filhos. Entendi. No caso, se não tivesse sido fanática, né? Porque a gente sabe que tem algumas que, mesmo no salão, ainda é mais tem vida dupla. Às vezes tem vida dupla também. E algumas têm a mente aberta, realmente. Se eu não tivesse sido fanática, se eu tivesse tido a mente mais aberta, porque a mente que eu tenho hoje... Você realmente era o padrão que ele quer que seja. Porque na questão da evolução, né, você deve lembrar, né, nos livros, nos vídeos, sempre quando tem aula de evolução, sempre o irmão vai lá e mostrar o lado que é da Bíblia, né? Eu ficava pensando assim, poxa, mas ali, quando for fazer a prova, a gente não vai colocar lá o que a Bíblia está falando, mas é o que está dizendo. E, na verdade, a teoria criacionista nada tem a ver com o que a sociedade fala. Porque, inclusive, a teoria do Big Bang foi criada por um padre, por um padre católico, para explicar para explicar, assim, que Deus poderia ter criado as coisas de um ponto de vista evolutivo, pelo menos a Terra, tá entendendo? Então, assim,
mesmo a teoria criacionista, que é uma teoria séria, nada tem a ver com o que está nas publicações da sociedade. Tá entendendo? Mas eu pegava as publicações da sociedade e tentava refutar a teoria da evolução. Então, eu estava sendo chata e inconveniente. Karina, você falou também a respeito de que não tinha amizade no salão. Nesse período da adolescência, como é que era no salão? Como era você no salão, nesse período da adolescência? Eu continuei não tendo. Porque, assim, a minha família tinha uma condição financeira muito humilde, as coisas só foram melhorar para mim quando eu passei no concurso e tal, comecei a trabalhar, mas, assim, eu não tinha uma condição financeira boa. Minha mãe era vista como fraca espiritualmente lá dentro, né? Então, eu não tinha amizade no salão. Eu ainda, aí assim, assim, de tanto assim ser rejeitada por aquelas pessoas, eu acabei desenvolvendo um mecanismo que eu me lembro das vezes que eu era criança, que eu tentei fazer amizade lá dentro, mas eu fui rechaçada, eu era rejeitada. Então, com o tempo, eu acho que para me proteger psicologicamente, para proteger as minhas emoções, eu passei até a rejeitar as pessoas que tentavam fazer amizade comigo, tanto dentro quanto fora, porque eu pensava assim, que quando elas me conhecessem melhor, elas não iam querer. Eu pensava que tinha alguma coisa de errado comigo. E quando aquelas pessoas me conhecessem melhor, elas não iam querer minha amizade. Então, assim, eu não tive amizade lá dentro. O que eu achava que, mesmo assim, as irmãs que tinham idade compatível com a minha, depois eu ficava sabendo que elas falavam mal de mim pelas costas, sabe? E ficava sabendo de uma maneira não muito legal, meio chata. Os irmãos que tinham idade compatível com a minha, eles viviam me criticando porque eu falava dos livros que eu estava lendo. Então, assim, e aquela coisa, ou eu deixo, assim, eu me vi diante de uma escolha. Ou eu aprendo, eu estudo, eu leio, ou eu tenho amizade dessas pessoas. Eu vou preferir ficar com o aprendizado. Porque uma amizade que queira que eu fique burra, ignorante, não é uma amizade. Entendeu? Então. Qual tipo de livro, por exemplo? Por exemplo, o livro O Corpo Fala, que falava sobre comportamento humano, que eu tinha autismo, então eu era muito sem noção. Aí esse livro me ajudou a me relacionar melhor com as pessoas, a perceber quando eu tinha passado dos limites, quando eu tinha ofendido a pessoa, quando eu tinha sido desagradável. E assim, foi uma coisa assim tão boa, o livro O Corpo Fala, o livro da Ana Beatriz Barbosa e Silva sobre psicopatas, lia muitos livros sobre relacionamentos, né? Livro de coisas que toda mulher inteligente deve saber, os livros da Sherry Argov. Então eu li esses livros e ia comentar com as pessoas. Era muito assim, livro de comportamento humano, de psicologia. Tinha livros também sobre arquitetura, sobre história da arte, e sobre história, que eu gostava muito, e poemas. E assim, decorava poemas, mas não decorava a Bíblia, que eu, no caso, quando era criança, então o pau cantava para mim. Eu fui criticada até pela minha tia, porque eu estava lendo uma Bíblia em francês. Tá entendendo? Aí. O que o pessoal falava quando você. Assim, eu imagino que você era uma leitura que você gostava, que era prazerosa, que você ficava feliz, né? E como tudo na vida que você acha, no caso, né? Que como é uma coisa que te traz felicidade, você quer compartilhar com outras pessoas. Olha, eu estou lendo isso. E o que as pessoas, quando você falava isso, o que as pessoas geralmente falavam? Para de ler essas coisas e vai ler a Bíblia. Assim, né? Aí, primeiro que elas faziam aquela cara de desprezo. Aí depois ela dizia assim, você devia ler mais a Bíblia em vez de ler essas coisas. Você está lendo coisa do mundo, né? Então, assim, elas diziam que eu devia ler a Bíblia. Era isso que elas diziam. E diziam até, e assim, dizia esse tipo de coisa. E diziam assim, com um ar de desprezo, com um ar de superioridade, tá entendendo? Você devia ler mais a Bíblia, para de ler essas coisas do mundo. Você seria muito mais proveitoso se você lesse a Bíblia. Como se a Bíblia falasse de psicologia humana. Como se a Bíblia ajudasse a identificar psicopata. Como se a Bíblia falasse de recriminada. Falava até que eu era fraca espiritualmente, porque eu estava lendo livros do mundo.
Sendo que, assim, eu chegava em casa, depois do campo, eu passava 1 hora lendo 3 capítulos da Bíblia. Eu ficava lendo, fazendo anotação, pesquisando nas publicações e tal, os mapas e tudo. Então, eu passava 1 hora lendo 3 capítulos da Bíblia toda noite na minha adolescência de dormir. E mesmo assim, eu escutava coisas como: ai, você está perdendo seu tempo lendo esses livros do mundo. Mesmo eu passando 3 horas, mesmo eu passando 1 hora, assim, você imagina você acordar de 6 horas da manhã, certo? Você chegar em casa às 9 horas da noite, 9h30 da noite. Aí eu estudava de manhã, à tarde eu trabalhava, à noite eu ia para o campo, então, para as reuniões. Quando eu chegava, eu tinha que lavar os pratos, que a minha mãe nunca aliviou serviço nenhum de casa para mim, mesmo quando eu era pioneira. E eu passava 1 hora indo dormir tarde, de madrugada, às vezes lendo a Bíblia. E mesmo assim, só porque no meu tempinho livre, o tempinho livre que surgia, eu li um livro ou outro, eu era criticada, fraca espiritualmente. Uhum. E eu me lembro de um discurso que uma vez fizeram, dizendo assim: na organização já tem muita publicação e muito livro para que a gente tenha tempo para ler outras coisas, né? E eu não sei se você lembra, Karina, mas teve uma época, eu acho que ainda tem, mas é de vez em quando, eu me lembro de um congresso que o pessoal pegou no pé de livro de autoajuda, criticando muito o livro de autoajuda. Eles criticam livros de autoajuda, sabe por quê? Porque muitos livros de autoajuda, eles ajudam você a identificar situações de abuso emocional e de manipulação. Então, por isso que eles criticam tanto. Porque ela começar a ler sobre pessoas tóxicas, relacionamentos tóxicos e ambientes tóxicos, ela vai perceber que aquilo lá é tirânico. Então, eu peguei essa fase também, de criticar quem lia livros de autoajuda. Então, eu tinha que ler, com o tempo eu aprendi a ler e não falar do que eu estava lendo. A minha mãe, apesar de ela ser muito zelosa, ela é muito fanática lá dentro, bitolada mesmo, mas assim, ela era professora, então ela nunca me proibiu de ler, nunca me recriminou por ler e por estudar. Só que ela disse assim: Karina, eu sei que ela me encorajava a ler, às vezes comprava até os livros para mim, ela dizia assim: Karina, para de comentar com essas pessoas o que você lê, o que você aprende, porque elas não vão entender, elas vão lhe recriminar. Então, assim, a minha mãe era a única testemunha de Jeová que não me recriminava por eu ler livros e por eu aprender. Tá entendendo? Isso daí, ninguém pode falar dela. Daí eu agradeço a ela. Ela sempre me incentivou a estudar, a aprender. Só que ela dizia assim: Karina, conversa. Os livros que tu lê, as coisas que tu aprende, tu conversa comigo, que eu vou te entender. Mas não conversa com o pessoal do salão, que eles não vão te entender, eles vão te recriminar. Então, assim, eu li as coisas, eu aprendi as coisas, eu conversava com a minha mãe, né? Inclusive, por influência minha, ela até fez um curso de francês. Meu Deus, estão brigando aqui. Só um momento aqui. Brega! Tá. O Jonas, posso ficar de livro do seu irmão? Ficar de castigo. Vai ficar de castigo. Tá brigando aqui com o gato, gente. Tá vendo? Mas isso... Ficar de castigo. A Karina tem os gatos estão brigando lá. Estão brigando. Vai de castigo. Seu irmão é pequeno? Karina tá... Eu vou esperar ela aqui dar conta aqui dos gatos. Voltou? Gente, ela tá atacando o filhote novinho que não tem nem um mês. Ciúme. Chegou aqui na casa nova, se escondeu de mim, depois fugiu pelos telhados dos vizinhos, não teve quem segurasse, aí chegou aqui e já quer atacar o gato, gente. Que absurdo. Tá vendo? Isso... Não, tudo bem. E essa questão aí, realmente, da sua leitura, isso foi um lado Só a minha bom, né? mãe que nunca me criticou. Se fosse realmente naquela família bem rígida que existe, né, iria condenar esses livros também, com certeza. Mas é porque, assim, a minha mãe era professora, tá entendendo? E como professora, ela se formou professora ainda adolescente. Então, como ela era professora desde adolescente, ela nunca me recriminou, por mais fanática que ela fosse, mas ela nunca me incentivou a não estudar. Pelo contrário, tanto a minha mãe quanto o meu pai. Eu dizia que eu queria estudar francês, inglês, aí a minha mãe se dispunha a ficar trabalhando no meu lugar 1 ou 2 vezes na semana para eu poder ir para o curso, sabe?
Então, assim, a minha mãe, apesar dela ser muito, muito fanática lá dentro, né? Ao ponto de, assim, de não permitir que eu fizesse nada que a religião proibisse, mas isso daí ela nunca proibiu, porque ela era professora. Então, e assim, eu agradeço, né? Por ela não ter pegado, pelo menos isso ela ter deixado. Era a única pessoa que não me recriminava, porque ela tinha orgulho de ter uma filha inteligente. Ela tinha orgulho de ter uma filha inteligente, então, assim, ela dizia para mim que quando eu ficasse lendo essas coisas, aprendendo essas coisas, eu conversasse com ela, mas não conversasse com o pessoal do salão, que eles não iam entender e iam me recriminar. Então, ela estava querendo me proteger de ser recriminada. É verdade. Ô, Karina, então, até essa fase aqui que a gente chegou da live, você realmente acreditava 100%, era total verdade, aquilo ali fazia todo sentido para você realmente Exatamente. Era devota, gostava. E quando foi que passou a você se distanciar? Como foi esse processo? Olha, quando eu saí da casa dos meus pais, que eu me mudei, eu fui para uma congregação e lá eu estava sozinha. Então, eu era uma irmã solteira, sozinha. E assim, eu morando sozinha, eu fiquei mais exposta. Então, eu vi a falta de amor, a falta de gentileza, eu vi as fofocas maldosas, eu vi as calúnias, tá entendendo? Então, aquilo começou a bater um sininho em mim. E eu fui morar sozinha no final de 2012. E aí, só que assim, eu trabalhava 10 horas por dia. Então, como eu trabalhava 10 horas por dia, eu não tinha tempo de pensar naquilo que aquelas pessoas faziam. E mais ou menos assim, em 2015, em 2014, eu comecei a parar de trabalhar tanto, né? Eu estava só num emprego só. E aí eu comecei a fazer amizade com o pessoal da congregação Vila Roca. E eu comecei a perceber mais as coisas. Estava na minha cara, mas eu comecei a perceber mais as coisas. Quando eu cheguei na congregação, eu digo o seguinte: quando meu irmão caçula ele foi morar comigo, lá em 2017, ele foi com roupa normal, porque as coisas dele estavam tudo embaladas. Então, ele foi bem recebido lá dentro, porque o pessoal pensava que ele era visitante. Mas quando eu fui me mudar para o Cabo de Santo Agostinho, em 2012, eu fui com roupa de salão. Então, minha recepção foi outra. Eu entrei no salão e duas irmãs, né, que eu apelidei de Chatésica de Desbundemile, ficaram olhando para mim e rindo com deboche. E a mãe dessas irmãs, vendo isso, estavam achando bonitinho. Quer dizer, é bonito a minha filha adolescente olhar para uma visitante e ficar rindo, apontando, sabe? E esse tipo de cena se repetiu. De a minha mãe uma vez foi me visitar e ela disse: Karina, as irmãs desse circuito são problemáticas, tem algum problema? Eu disse: por que, Ainha? Não, porque você passa, ela disse, quando você passa, antes de você passar, elas não estão vendo você. Mas quando você dá as costas, ficam olhando para você e ficam cochichando, com cara feia, olhando com cara feia. Elas têm problemas, Karina. E aí eu fiquei com vergonha. E assim, quando eu fui morar sozinha, que eu vim aqui pro Cabo, eu fiz parte da congregação Garapu e Vila Roca, eu tinha vergonha. Quando eu chamava minhas estudantes e tal, para ir para o Salão do Reino, mas torcendo para que elas não fossem. Porque eu era tão maltratada lá dentro que eu tinha vergonha que alguém visse, tá entendendo? Que alguém visse como eu era tratada lá dentro. Que eu passava e tinha gente que ficava olhando de cara feia, e tinha a irmã que ficava fingindo que não estava me vendo. Só que assim, eu achava que isso era um problema local. Tá entendendo? Aí eu mudei para uma outra congregação, onde eu achava que eu tinha amigos, que era a congregação Vila Roca. Só que rapidamente eu percebi o seguinte: eu não tinha amizade lá, não era amizade. Eles estavam me oferecendo uma falsa aceitação, condicionada a eu viver assim, a eu deixar que eles mandassem em mim, que eles mandassem na minha vida. E assim, começou quando eu queria empurrar para mim um irmão lá do Rio de Janeiro, que eu não sabia quem era, que eu não gostava dele. Aí disseram que eu tinha que namorar com ele, porque ele era um bom partido, ele era um empresário imobiliário, ele vendia um apartamento de não sei quantos milhões, aí ficava com não sei quantos porcentos e lucrava não sei quanto. Aí eu disse: gente, não dá não, porque eu
gosto dele, né? É até maldade eu namorar com uma pessoa que eu não gosto. E aí, quando o pessoal dessa congregação viu que não conseguiam mandar em mim, então eu comecei a ser cortada. Não me chamavam mais para sair, não me incluíam mais nas coisas, tá entendendo? E foi aí, em 2015, que eu comecei a ver que eu não tinha amizade lá dentro. O que eu tinha eram pessoas que queriam me controlar, eram pessoas que queriam mandar em mim. Então, logo essas pessoas perceberam que eu não era controlável, que não dava para mandar em mim, elas começaram a me dar elas começaram a me deixar de escanteio, tá entendendo? Então, eu perdi, eu estava até comentando outro dia, no grupo, que é uma coisa incrível, o pessoal ia para a praia, ia para os clubes de campo, saía juntos, até com os estudantes recém-chegados, e não me chamavam. Aí eu, cansada de nunca sair para canto nenhum, eu fui para o Veneza Water Park, que é um dos melhores parques aquáticos aqui do Brasil, um dos melhores e maiores. Aí a irmã disse assim, chegou para mim e disse assim, Karina, tu não esteve aqui no domingo, não sei o que. Eu disse, não, tirei o dia para ir para o Veneza Water Park. Ela perguntou, tu foi com quem? Não, eu fui sozinha. Aí ela falou que eu era antissocial, porque eu fui para um parque aquático sozinha. Eu fiquei assim, mas, poxa, esse pessoal sai com gente até de outro planeta e não me chama. Aí quando eu saio sozinha, sabe? A antissocial sou eu. Tá entendendo? O pessoal me excluía e depois dizia que eu era antissocial porque eu só vivia indo sozinha. Mas, meu amor, é claro que eu vou sozinha para os restaurantes. Vocês não me chamam para porra nenhuma. Tá entendendo? Então, assim, eu comecei a perceber em 2015 que eu não tinha amizade lá dentro. E depois de vários episódios de gente armar contra mim, gente me caluniar pelas costas, sabe? Sabotar, até a possibilidade de eu ter um relacionamento lá dentro com alguém, eu comecei a perguntar a Deus. Eu disse assim, Jeová, o Senhor me enganou, o Senhor mentiu para mim. Porque o Senhor me disse que dentro da sua organização eu teria uma família e amigos de verdade. Se isso é uma família, eu devo ser ovelha negra. E se isso são amigos, eu tô fodida, porque, assim, esse pessoal me trata assim. Quando não tem ainda Armagedon, imagina, assim, no tempo do Armagedon. Eles vão ser os primeiros a me entregar. Não precisa nem ser torturado. Vão ser os primeiros a me entregar para os opositores, para eu ser torturada, para eu cair na prisão. E aí, eu comecei, em 2015, eu tive chamam de crise de identidade, né? Mas na psicologia parece que é processo desintegrativo da personalidade. Então, eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei a já agir como uma desassociada, já em 2015. Quando eu percebi que não havia amor lá, que toda aquela amizade e amor eram falsidades, né, era condicionado a me submeter ao controle deles, eu entrava muda, eu era a última a chegar, era a primeira a sair, entrava muda e saía calada. Então, eu passei a fazer isso, porque eu não aguentava mais aquela falsidade. Já tinha entendido que não tinha família lá, que não tinha amigos de verdade, coisa nenhuma. Então, assim, eu nem senti diferença quando eu me dissociei, porque eu já estava agindo como uma desassociada desde 2015. Eu não queria mais, não estava mais fazendo questão da conversa deles, tá entendendo? E foi assim, foi o meu despertar de que aquela família feliz, aquela fraternidade, aquela amizade verdadeira era uma falsidade, começou em 2015, quando eu senti na própria pele. Entendi, né? Apesar de antes você já sentir alguns rejeição, alguns sinais, né, dessa falta de amor, né? Como claramente ficou em 2015 quando você percebeu. Né? Foi. Porque tinha. E aí a partir daí você falou que passou a frequentar como se fosse uma desassociada, mesmo sendo publicadora normal. Isso, eu era publicadora normal, estava batizada normal, só que assim, eu tinha tido uma decepção muito grande com aquelas pessoas e eu pensava que era um problema local. Quando eu entrei em contato com outras pessoas, com grupos de ex-testemunhas de Jeová, eu percebi que não é um problema local, na seita toda. Entendeu? Eu digo assim, tem gente que diz, quando eu era testemunha de Jeová, eu tinha muitas amizades. Não, meu anjo, você não tinha amizades. Você tinha um grupo de pessoas que te davam uma falsa aceitação sob determinadas condições. Porque um amigo, ele não vai deixar de ser teu amigo só porque tu não quis namorar com fulaninho. Tá entendendo? Um amigo, ele não vai tentar te explorar. Porque teve pelo menos 2 irmãs
que tentaram me induzir a fazer coisas erradas para tentar me chantagear. Então, era uma falta, assim, de amor, e eram irmãs que eram pioneiras. Então, eu percebi o seguinte, aquelas pessoas que eram pioneiras, elas eram pioneiras porque estavam preocupadas com a salvação da alma dos outros. Elas eram pioneiras só para ter status lá dentro. Isso eu percebi em 2015, porque olha só, como é que o nego está preocupado com a salvação da alma dos outros e ele quer induzir o próprio irmão dele a cometer um pecado grave para ele poder chantagear fulaninho? E eu presenciei isso. Eu presenciei casos de irmãs que induziam a sua amiga lá dentro, sua irmã espiritual na fé, a cometer um pecado, a fazer alguma coisa de errada, e aí ela passava a chantagear essa pessoa, arrancando dinheiro, usando os cartões de crédito da pessoa e não pagando, tá entendendo? E isso me fez despertar, que assim, muita gente lá dentro não estava preocupada com a espiritualidade dos outros. Muitos pioneiros, eles não são pioneiros porque eles estão preocupados com a salvação da alma dos outros. E sequer para agradar a Jeová. É para ter status lá dentro, só isso. Isso me fez despertar essa falta de amor, essa falsidade, essa mesquinharia, essa falta de bondade com o próximo. Comecei em 2015. Pronto. Aí, a partir de 2015, você começou a perceber, viu que não era uma coisa muito bacana, que você não se sentia acolhida, que se sentia parte daquilo ali, que as pessoas faziam algum tipo de atividade, saíam, não te chamava, totalmente escanteada. Né? Exato. Agora, quando eu ia para lugares como... Agora, quando eu sou funcionária pública, então eu ganhava bem, né? Vamos ganhar até hoje um pouco melhor que a média. Quando eu ia para lugares como parque aquático, quando eu saía para os lugares que eu podia ir, tinha gente que tinha cara de pau de querer ir comigo, de se convidar para ir comigo. Entendeu? Eu fazia lá comida italiana, comida francesa em casa, o pessoal se convidava para comer. E depois saía falando mal de mim. Comia da minha comida que eu tinha preparada, às vezes na minha casa, e saía falando mal de mim. Então, assim, era uma falsidade, um oportunismo e uma falta, assim, de amor ao próximo, como eu não via com as pessoas de fora. Entendeu? Porque nunca aconteceu até hoje de uma pessoa de fora vir na minha casa e depois ficar dizendo que eu era beberrona. Gente, eu bebi 2 taças de vinho junto com a comida. Fui na casa de uma amiga que eu pensava que era amiga, fiz um risoto de camarão para ela, como se faz na Itália, né, com vinho branco seco, com um caldo de camarão artesanal feito à mão, com arroz arbóreo, que é um arroz italiano e tal, e até queijo mascarpone, e aquele queijo pecorino, que é o que usa no risoto de camarão original, eu usei. E aí, depois desse almoço no domingo, a conversa que surgiu é que eu era beberrona. Que isso, gente? Quer dizer, eu tô aqui comendo uma refeição com você, cozinho para você com toda a boa vontade do mundo, e aí você se junta com outras pioneiras, que eu chamo de fofoneiras, e sai falando mal de mim. Então, assim, isso é um oportunismo, uma uma falsidade, uma falta de amor ao próximo, que, assim, eu não vi isso nas pessoas de fora. Então, isso começou a me despertar. Então, aos poucos, eu já comecei a me excluir daquele ambiente, sabe? Porque eu já comecei, e embora eu achasse que era um problema local, eu achava que era um problema daquela congregação, eu não sabia que esse é o padrão no mundo todo. E pronto, aí no caso você percebeu que você começou a perceber essas coisas, né? E naquele momento ainda você achava que era algo local, que era problema ali, né? E aí você passou a frequentar, e eu acho que eu entendo dessa forma, você começou a ir à reunião, só ia para a reunião, não ia para conversar, para falar com as pessoas, chegava e saía rapidamente. Exato, e assim, nem com o tempo, depois de um tempo, nem com... Tinha irmãos, inclusive esposa de ancião, que morava na mesma rua que eu. Assim, eu ia embora e nem com elas eu ia sozinha. Por quê? Porque já aconteceu de eu estar andando com a esposa de um ancião, fazer um comentário, e daquele comentário ela distorceu da forma mais burra e mais maldosa possível, e surgiu uma coisa que eu não tinha dito, totalmente oposta. Tá entendendo? Então, assim, com o tempo, até evitar andar com aquelas pessoas no trajeto do salão
para casa, de casa para o salão, eu passei a evitar. Porque para evitar que surgissem fofocas maldosas. Porque eu dizia e aí, quando chegava no meu ouvido, dizia, eu tinha dito o alfabeto inteiro, coisas que eu não tinha falado, entendeu? E eu ainda saía do campo, apesar de tudo isso, porque eu achava que era o que Deus queria. Eu achava que era minha obrigação, meu dever espiritual. Então, eu saía no campo ainda. Até 2018, 2019, eu ainda saía no campo. Mesmo sem se sentir feliz. Mesmo infeliz, eu estava infeliz, eu não tava bem, eu me sentia. Porque assim, eu tinha crescido naquele ambiente da Testemunha de Jeová, então eu me acostumei com a tirania. E eu só fui uma tirania, que aquilo era um ambiente tóxico, por incrível que pareça, quando eu comecei a ler, me interessar, né, sobre, assim, a minha mãe tinha um relacionamento não muito saudável com meu pai, e aí, para tentar ajudar ela, eu comecei a ler sobre relacionamentos tóxicos, sobre relações abusivas, e com o tempo, por me interessar sobre esse assunto, com o tempo eu passei a identificar quando o irmão era tóxico e abusivo contra mim, tá entendendo? A intenção era ajudar minha mãe. E a intenção era evitar também que no futuro eu tivesse relacionamento tóxico. Mas assim, com o tempo eu passei a identificar esses padrões lá. E eu ainda saía no campo. Eu ainda saía no campo mesmo me sentindo infeliz. Aquilo não me fazia bem. Porque assim, eu digo a você, eu sou do tipo de pessoa que eu não vou na casa do meu pai, nem dos meus irmãos, nem das minhas tias, sem primeiro ligar. Eu ligo, mando mensagem e pergunto, olha, meu médico é aí hoje, não estou passando por aí, queria passar aí para te ver. Eu posso. Tinha uma amiga minha lá em Gaibu, que ela era minha vizinha, ela morava a 2 minutos de casa. E a gente tinha trabalhado juntas durante 2 anos. Antes de ir na casa dela, eu ligava perguntando se ela podia me receber, se ela estava em casa. Então, assim, eu sempre fui do tipo de pessoa que eu odeio aparecer de surpresa na casa dos outros. Eu odeio chegar na casa das pessoas sem avisar. Eu odeio ser inconveniente. E eu tinha que ir para o campo, me forçar a fazer uma coisa que eu não gostava, que era contra a minha natureza, que é ser inconveniente. E assim, eu sempre fui do tipo de pessoa que eu não quero mudar a opinião dos outros, tá entendendo? Você vota no Lula, acho que sua escolha é ruim, mas eu não vou tentar te converter para votar no Bolsonaro. Você vota no, sei lá, no raio que o parta, vou respeitar sua decisão, eu não vou tentar te converter. E, no entanto, eu me via fazendo 2 coisas que eram contra a minha natureza. Tentar converter as pessoas, tentar mudar o jeito das pessoas de pensar e ser inconveniente de aparecer na casa das pessoas sem ser chamada, sem avisar. Então, eu estava infeliz, né? No campo eu era mais infeliz ainda, mas eu me forçava, me torturava psicologicamente, porque eu achava que Deus queria aquilo de mim, que eu estava agradando a Deus fazendo aquilo. Entendi. Agora, era esse ponto que eu ia falar, né? No caso, você era infeliz, você estava infeliz, só que você foi criado naquele contexto que... Então, eu não conhecia outro. E não conhecia outro caminho, e independente se você estava feliz ou não, era daquela forma que tinha que ser, você tinha que continuar indo para a reunião, mesmo que você não falasse com ninguém e ninguém falasse com você, tinha que ir para o campo mesmo infeliz, e era assim porque você achava que era para ser assim, dessa forma. Né? Eu cresci lá dentro, então assim, eu não tinha assim outro parâmetro, tá entendendo? Eu não conhecia outra coisa. Eu cresci lá dentro, então, por mais que aquele ambiente fosse tirânico, mas para mim era o normal. Para mim era o normal. Meu despertar de que aquilo não era normal só aconteceu na pandemia. Mesmo estando infeliz lá dentro, eu pedi dissociação em 2019, eu vou chegar mais adiante sobre isso, mas meu despertar de que aquele ambiente eu não devia estar lá, de que havia uma outra alternativa, aconteceu na pandemia. Entendi. Agora, pronto, aí no caso você, como você falou, né, você passou a só ir, isso é muito comum, eu sei que talvez algumas pessoas vão assistir esse vídeo e vão se enxergar nisso, porque existe muitas pessoas que vão para a reunião, mas na verdade não queria estar ali, mas não tem essa consciência, porque acha que realmente é o certo a se fazer, né, e vai, quando está faltando 1 minuto, 2 minutos para começar, para não falar com ninguém, terminou a reunião, parte para casa para não falar com ninguém. Isso, a gente com certeza, vocês que estão aqui no chat, vocês que estão assistindo esse vídeo depois,
vocês sabem, ou vocês já passaram por isso, ou vocês já viram outras pessoas fazerem igual. Só que é aquela questão, a gente, na nossa mentalidade, tá lá, colocada na nossa mente, que independente do que aconteça, se você tá bem ou se você tá mal, se você tá feliz ou infeliz, você tem que fazer isso porque é o certo a fazer, mesmo infeliz. Para agradar a Deus, né? Para agradar a Deus, né? Porque tudo é um sacrifício, né? Como você mesmo falou, né? Que a vida da pessoa que é testemunha de Jeová não é uma vida fácil, porque apesar da vida corrida, do trabalho, de estudar, ainda tem que sair na pregação. Se talvez não fizer muita hora, vai ser falado, olha, tá precisando melhorar o relatório, né? Então, e você sempre precisa melhorar, sempre não é suficiente. Faça mais para Jeová. É o tempo todo. E isso é uma carga muito grande que as pessoas passam, vivem e ficam sobrecarregadas. E aí fica, como Karina passou. Karina passou por esse período, que foi um período que ela não se sentia feliz, via as causas da infelicidade, que era pessoas falando dela, pessoas criticando ela, né? Ela via isso, e o pior, né? Tinha que conviver com essas pessoas que falavam com ela, falavam mal dela pelas costas, né? Porque é aquela questão, como é sempre dito, vocês sabem que dizem isso, a organização é perfeita, mas as pessoas são imperfeitas. Essa é a justificativa para lascar o pau e você ser infeliz, né? Mas e assim, aí... Pode falar. E assim, eu estava refletindo no seguinte, o pior, Jefferson, não era nem falarem de mim, era porque assim, fora da organização de Jeová, no meu trabalho, em qualquer lugar, se alguém falasse de mim, eu podia confrontar a pessoa e podia dizer para ela tudo que eu tinha vontade. Mas na organização de Jeová, o pessoal falava mal de mim e eu não podia responder, e eu não podia reagir àquilo, tá entendendo? Porque assim, falavam de mim, metiam o pau em mim, me caluniavam. Quando eu desmascarava a pessoa e dizia assim, olha, ó, você, sua falsa, sua não sei o quê, me chamaram de beberrona, eu fui e disse assim, olha, você tá ensinando que eu sou beberrona, e você que é uma mocreia. Aí eu chamei a irmã que me chamou de beberrona de sacrossantíssima mocreia. Ela foi lá e foi reclamar com o ancião. O ancião deu razão a ela. Tá entendendo? Então, assim, eu era obrigada a ser caluniada, a ser difamada, o pessoal falar de mim, mal de mim pelas costas, e quando eu reagia, quem ia parar na salabeira era eu, porque eu não era nada lá dentro, e a outra irmã era pioneira, ou então era filho de alguém muito importante, tá entendendo? Então, assim, eu era atacada e eu não podia me defender. Essa era a pior parte. E muita gente também passa por isso, que eu sei. Se você for atacado pelo esposa de ancião, me perseguir, pelo menos duas, porque não gostaram de uma resposta que eu dei. Tá entendendo? Você é atacado, você é perseguido, e se você reage, eles amarram a sua mão para você não reagir. Você é obrigado a ser atacado e a ficar calado. Você não tem, você tem o direito, o dever de ser atacado, você não tem o direito de se defender. Essa é a pior parte. Porque lá fora, no mundo, também acontecia. Mas quando acontecia, eu podia confrontar a pessoa, eu podia botar a pessoa no lugar dela. E eu podia, inclusive, escolher não conviver com a pessoa, mas lá dentro não tinha escolha. Karina, a Rebeca aqui nos comentários falou que a luz... Como faz para ver o comentário? É aqui? Ai, meu Deus do céu. É porque aqui você não consegue ver, não, realmente, não. Ah. Só lá no... Mas eu consigo puxar alguns comentários. A Karina falou que a luz tá ofuscando um pouco o teu rosto. Aí vê alguma forma aí dessa... Pronto. Vou mudar aqui para... Pronto. Vê aí. Enquanto você muda aí, a Karina falou, realmente pode estar incomodando, né? O Léo aqui nos comentários disse que... Deixa eu ver. A Karina tá com luz. Melhorou agora? Melhorou. O Léo disse que a sua luz interior está ofuscando a tela. Agora tá corrigido aqui. Pronto. Agora tá melhor para poder o pessoal poder lhe ver melhor. Pronto. Aí você estava falando que ficou naquele processo, estava naquele processo de indo, né, fazendo o que era pedido, mesmo infeliz, né? E aí, depois desse processo que você já estava vivendo como uma desassociada, como é que foi? O que aconteceu depois?
Olha, isso começou em 2015, né? E aí foi piorando com o tempo. Foi piorando com o tempo porque eu ainda tentei, né? Para aguentar, para suportar a solidão, me casar lá dentro. Só que assim, o pessoal fazia essa sacanagem de que toda vez que eu estava interessada num rapaz, que era um rapaz bom, sério e trabalhador, o pessoal, só um momento aqui. Foi um problema aqui. Toda vez que eu estava interessada num rapaz que era bom, sério, honesto e trabalhador, o pessoal ia lá e eu tentei me casar lá dentro, né, por fanatismo. Mas o pessoal ia lá e atrapalhava. E os próprios rapazes, eles eram bem tóxicos. Então, assim, com o tempo foi piorando, porque eu não conseguia realmente mais ficar ali, não conseguia mais me relacionar com aquelas pessoas. Com o tempo foi piorando, foi ficando cada vez mais infeliz. E até que em 2018 teve um acontecimento que foi, em 2017 teve um acontecimento que foi assim, o divisor de águas, né? Em 2017, logo no começo, eu tinha visto uma reportagem de que as testemunhas de Jeová na Austrália tinham acobertado mais de 1.000 casos de pedofilia. E como toda testemunha de Jeová fanática e bitolada, eu rejeitei aquilo. Aí isso é mentira da oposição, isso não acontece. Eu achava que acontecia em todas as religiões, menos na minha. Só que poucos meses depois, o filho de uma irmã, que era pioneira regular, que tinha vindo de Betel, eu morava em cima da casa dela, ela morava embaixo, ela tinha alugado a casa dela para mim, ele começou a me mandar mensagens sem noção. E assim, vocês, muito sem noção mesmo, dizendo que queria tomar banho comigo, insinuando que queria me ver sem roupa, pedindo para eu mandar foto. Tarde da noite, ele me pedia para mandar fotos de agora, né? Já testando minha paciência para ver se eu ia mandar nudes para ele. E aí ele chegou ao ponto de tentar invadir minha casa à noite para tentar entrar lá, contra a minha vontade. Tentar me agarrar, né? E aí eu falei para ele, entra aqui não, senão você se lasca. Não vou dar um tiro em você porque uma arma eu não tenho. Na época eu não tinha arma ainda. Aí, mas uma faca eu tenho em casa, eu garanto que se você entrar aqui, uma facada você leva. Entra aqui não, senão você se lasca. E aí, depois disso, eu fui lá na delegacia, dei parte dele na polícia. Isso foi já no final de setembro, já no final de 2017. Setembro não, em novembro. Foi em novembro. E quando os anciãos descobriram isso, descobriram em 2018 que eu tinha dado parte desse irmão por assédio sexual, eles me atacaram. Eles não perguntaram para mim se era verdade, eles não procuraram saber se era verdade, eles não perguntaram para mim o que aconteceu, eles não procuraram saber nada do que aconteceu, eles não questionaram o irmão, eles gritaram comigo, eu fui submetida à tortura psicológica, eles queriam que eu retirasse a queixa e disseram que eu estava errada. Assim, que eu estava errada, entendeu? Depois de ouvir todas as barbaridades que esse irmão me falou e de quase ter sido agarrada dentro da minha própria casa, eu ouvi que eu estava errada, que eu não podia fazer isso, e um dos satananciãos, que eu apelidei de Topogi Giovanni, ele falou assim para mim, estou coçando o nariz por conta do pelo do gato, tá, gente, que eu tenho um pouquinho de afeta ao meu olho e meu nariz, então não estranhe não. Um dos satananciãos gritou comigo e disse que isso não se faz, e perguntou assim, quer dizer, Karina, que se um de nós é em cima de você, você vai dar parte da gente? Eu disse sim, se você cometer assédio contra mim ou qualquer crime, eu vou dar parte sim. E a partir daí, disso, mesmo retirando a queixa, eu fui na delegacia, retirei a queixa, mesmo retirando a queixa, eu comecei a ser chamada na sala B por qualquer coisa, sabe? As irmãs não falavam comigo no salão, mas iam nas minhas redes sociais, tiravam um print de qualquer coisa, mandavam para os anciãos, e eu era chamada na sala B. E houve um episódio em que eu fui submetida à tortura psicológica. Eu me lembro que eu tinha chegado do trabalho, não tinha tido tempo de comer nada, estava com dor de cabeça nesse momento, e foi em 2018, setembro de 2018. E eu disse para os anciãos, olha, eu não tenho condições de conversar agora, porque eu estou com fome, eu estou cansada, eu estou com dor de cabeça, eu preciso ir para casa descansar, a gente marca para outro dia. Eles insistiram, dizendo que iam ser rápidos. Eles passaram mais de 1h30 me interrogando, contra a minha vontade, querendo que eu dissesse que eu estava errada. Gente, isso é tortura. Quando eu digo assim que os anciãos são criminosos, eu não estou xingando.
Eu estou fazendo uma descrição, porque assim, você forçar uma pessoa que não está em condições de se submeter ao interrogatório, uma pessoa que está com fome, está com dor de cabeça, que está cansada, está dando sinais de cansaço, isso é tortura, gente. E tortura no Brasil é um crime inafiançável e imprescritível. Os anciãos são criminosos. Primeiro, por interrogar as pessoas contra a vontade delas. Isso é assédio moral, certo? Segundo, porque, assim, a pessoa não está em condições de conversar e você submete ela ao interrogatório. Isso daí cai em tortura, entendeu? E terceiro, porque você forçar uma pessoa que foi vítima de um crime a ela retirar a queixa dela, sendo que ela tem prova, sendo que ela está certa. Então, os anciãos, esses de Jeová, eles são criminosos. Por isso que eu chamo eles de satananciãos. E eu quero que, se qualquer um deles vier aqui, vier me interrogar, me questionar, eu digo na cara deles: vocês são criminosos. Vocês são criminosos. Eu digo e provo. E aí, com o tempo foi piorando, né, Jefferson? Eu fui submetida à tortura psicológica, as irmãs iam nas minhas redes sociais, tiravam print de qualquer coisa e mandavam para os anciãos, eu ia parar na sala B direto, entendeu? E assim, quando eu desabafei nas redes sociais sobre o que eu estava passando, nenhuma irmã ficou com pena de mim. As irmãs, quando souberam que eu tinha dado parte por assédio, nenhuma delas, assim, ficou com pena de mim, ou disse que sentia muito, ou demonstrou qualquer solidariedade. Pelo contrário, teve uma que disse: você, falando sobre isso, está dando mau testemunho, sua arrogante. Quer dizer, assim, é como se eu estou dando mau testemunho. Mas os anciãos que estão torturando psicologicamente não estão dando mau testemunho. O irmão que está assediando sexualmente uma irmã não está dando mau testemunho. O problema sou eu, que estou reclamando disso. E teve uma vez, foi em 2019, que eles me fizeram ir parar na sala B, dizendo que ia ter uma comissão judicativa contra mim por conduta insolente. E aí eu fui pesquisar nas próprias publicações o que era conduta insolente. E conduta insolente não é assim você questionar o ancião, como eles estavam querendo dizer. Conduta insolente é você cometer pecados graves de uma forma bem explícita, mostrando isso, sabe? Se orgulhando disso. Eu falei sobre isso nas minhas redes sociais e no instante eles baixaram o rabinho e disseram: não, você entendeu errado. Não era uma comissão judicativa, só queremos conversar com você. Então, assim, os anciãos, eles não têm temor de Deus. Isso eu percebi quase com os meus próprios olhos. Eles não têm senso de dever. Eles não têm preocupação com as ovelhas de Deus, né, como eles chamam. Eles têm preocupação com o poder, com o status. E, assim, a única coisa que freia o abuso de um ancião é ser exposto como canalha que ele é. Porque eles só pararam com essa história de me colocar em comissão judicativa quando eu expus eles no meu Facebook. Só assim, para eles pararem. Como é que foi o processo de dissociação? Olha, eu já não me sentia bem lá dentro fazia muito tempo. Eu já não estava mais saindo no campo, porque eu percebi o seguinte, que eu detestava fazer aquilo, mas eu me forçava. Então, era uma tortura psicológica. E eu percebi que eu não tinha vocação para aquilo. Então, eu parei de me forçar a fazer uma coisa que eu não tinha vocação. Então, eu já não estava mais saindo no campo. E o que é que foi que eu fiz? Eu estava numa fase em que eu estava indo parar na sala B direto, certo? Ninguém ficava do meu lado, ninguém me defendia. Chegaram a dizer que eu falar mal dos anciãos nas redes sociais era apostasia. Então, eu já estava cansada daquilo. E eu comecei a desconfiar. Eu disse assim: olha, eu acho que esses anciãos, eles não estão preocupados comigo. Eles não estão nem equivocados. Eles estão só querendo mostrar que eles têm poder. E aí eu escrevi uma carta de 2 linhas dizendo assim: olha, não quero, não é para alguma coisa assim bem vaga, dizendo assim: eu não posso mais continuar sendo reconhecida como testemunha de Jeová, que está me fazendo mal. 2 linhas. E aí, quando eu entreguei a carta, uma semana depois, parece, não foi na mesma reunião, foi uma semana depois, eles me chamaram para conversar e disseram: mas olha, seu irmão não vai, seus irmãos não, você tem irmão na congregação, né? Como é que fica eles? Se eles não quiserem falar comigo, não falem. E aí eu escrevi a carta e eu fiz questão de ir para a reunião no dia que ia anunciar que eu não era mais testemunha de Jeová. Eu fiz questão de olhar bem na cara dos anciãos. E eu vi que assim, eles não estavam tristes, eles estavam com a cara de feliz. Um deles estava escondendo, né, um micro sorriso de satisfação e de felicidade. Quer dizer, ele estava feliz porque
porque na cabeça dele eu vou ser destruída no Armagedon. E aí, assim, aquilo acabou com as últimas esperanças que eu tinha. Se eu tinha algum respeito, alguma esperança de estar no lugar certo, aquilo acabou com tudo. Porque eu percebi que não era assim, não estava me chamando para a sala B por preocupação com a minha espiritualidade. Era só para demonstrar poder, era só pelo prazer de mandar. Só por isso. E aí eu pedi dissociação, né, porque eu não queria mais aquelas pessoas falando comigo, eu não queria mais os anciãos me chamando na sala B direto. Mas, apesar disso, e assim, quando eu pedi dissociação, eles fizeram uma baita de uma sacanagem. Porque a minha mãe, ela era uma mulher muito doente, ela só tinha 2/3 do coração, ela tinha passado por 2 cirurgias cardíacas muito graves, e em menos de 24 horas, eles entraram em... a fofoca foi tão grande, sabe, que chegou nos ouvidos da minha mãe em menos de 24 horas. A minha mãe, uma mulher terrivelmente doente do coração, me ligou na manhã do dia seguinte, chorando, me dizendo, Karina, que história é essa que você foi desassociada? Eu não pretendia contar para minha mãe. Ela morava no Recife, eu morava no Cabo. Sabe? Que eu saiba, ninguém da congregação tinha o telefone dela. Mas a fofoca foi tão grande que deram um jeito de chegar nos ouvidos dela. E a coitada me ligou chorando. Aí eu tive que explicar para ela, não, mãe, eu pedi dissociação, mas não se preocupe não. Eu não fiz nada de errado, eu vou continuar frequentando. E aí eu tive que prometer para minha mãe que um dia eu ia voltar. Eu disse, tá, eu volto, mas eu só volto no dia que eu estiver casada. Eu quero saber, eu quero ver se eu casada, eles vão ter coragem de me atacar como eles me atacavam. Porque atacar uma mulher sozinha é muito fácil. E aí eu pedi dissociação, continuei assistindo, né? Porque eu achava que era... Isso foi em que ano? Em que ano 2019. Que aconteceu isso? 2019. Foi em junho de 2019. Hã? Foi em junho. Antes da pandemia. Isso, foi em junho de 2019. Aquele congresso, o amor nunca acaba. Eu tava lá. Foi o congresso, o amor que nunca acaba. Nunca acaba porque nunca começou. Você tava lá? Cheguei a assistir o congresso. A minha associação veio uma semana depois. Lá na Arena Pernambuco, né? Isso. Eu tava lá, e aí o pessoal não sabia, mas assim, quando eu fiz a carta, eu tava tão leve, sabe? Tava tão leve. Ninguém diria que eu ia ser desassociada, que eu ia deixar de se levar na semana seguinte, porque eu tava falando com todo mundo, cumprimentando todo mundo, sabe? Tava normal, tirei fotos com a minha família. Minha mãe não sabia, ninguém sabia. Mas assim, os anciãos disseram que como ainda não tinha sido anunciado minha saída, eu podia usar o ônibus. Eu cheguei até a usar o ônibus para ir para o congresso, com a minha família. E aí, quando anunciou, na minha cabeça estava me despedindo. Nunca mais eu tenho que aguentar vocês. Tchau, tchau. Mas eu achava que aquilo era verdade. Então, eu pedi dissociação e fui só para escutar os ensinamentos, né? Mas, assim, aquelas pessoas eu não queria mais. Eu não queria mais aqueles anciãos mal intencionados, imorais, sem senso nenhum, sem moral nenhuma, mandando em mim, gente. Não dá. Eu tenho respeito próprio. Entendi. Aí, no caso, após o congresso, né, com a reunião do salão, né, aí anunciaram. Agora, eles tentaram fazer alguma coisa para isso não acontecer? Eles falaram com você, tentaram? Eles falaram por desencargo de consciência, mas eles estavam felizes. Eles estavam felizes, mas a felicidade não durou muito, né? Porque eles achavam assim, agora ela vai se curvar, gente. Só que eles se esqueceram de uma coisa. Quando eu era testemunha de Jeová, né? Eles falavam que queriam comigo, e eu, quando eu me defendia, eles amarravam minhas mãos. Só que aí, quando eu deixei de ser testemunha de Jeová, não, agora, você tome cuidado, tome cuidado, porque eu não devo mais satisfação a vocês. Então, toda vez que alguém fazia alguma gracinha, dizia alguma coisa, eu dizia coisa com a pessoa, botava ela no lugar dela. Então, rapidamente, eles passaram a lamentar. No começo ficaram felizes, né, achando que eu estava dobrada, que eu tinha me dobrado, não sei, que eles tinham vencido a queda de braço, e depois eles baixaram a bola. Porque eles viram que, assim, agora ninguém mais segura, né? Tinha irmã que passava por mim rindo, debochando, amigas minhas, inclusive, rindo, debochando, outras que passavam fazendo cara feia. E para cada uma dessas eu dei uma resposta.
Eu falei, olha, você não faça isso não, você não tem o direito de passar por mim rindo, porque você isso. Porque as testemunhas de Jeová, elas não têm temor de Deus, elas têm temor, elas têm medo de ter a feiura moral delas expostas. Elas têm medo de serem expostas como elas realmente são, disso elas têm medo. Então eu começava a dizer, olha, você não pode olhar para mim com cara feia, nem rir de mim, nem debochar, porque você isso. Então rapidamente eles baixaram a crista. E até hoje, assim, quando eu passava no meu antigo bairro, quando eu passava, eu não abaixava a cabeça não, quem abaixava a cabeça era eles. Porque sabia que se olhasse feio para mim, se começasse com deboche, com gracinha, eles iam escutar. E dessa vez não vai ter ancião para te socorrer, não, amor. Então, o pessoal que está acompanhando percebeu que a Karina, ela pediu para sair, porque ela não estava aguentando mais ser sufocada, aquele ambiente não fazia sentido para ela, mas ela ainda acreditava, né, e frequentava a reunião mesmo dissociada. Eu não queria mais aquelas pessoas, mas até o momento... Hein? O momento que você passou a perceber que ali não era mais lugar para você, como é que foi esse processo? Quando veio a pandemia, eu estava assistindo ainda, né, pelo Zoom. E aí, eu estava em casa. E como eu moro sozinha, o que acontece? A pessoa que mora sozinha, ela não está acostumada a, sabe, ficar arrumada em casa. Então, eu deixava a câmera do Zoom desligada. E aí, eu comentei no meu Instagram, que na época estava privado, não era aberto o meu Instagram, estava privado, estava fechado o meu Instagram. Eu comentei assim, que eu nunca abri a câmera do Zoom, porque na hora da reunião eu não conseguia me arrumar, eu estava de camisola. E às vezes até menos do que camisola. E aí eu dizia assim, esse pessoal que deixa a câmera do Zoom desligada, que não me engane, eles estão tão desarrumados quanto eu. Eu comentei isso no meu Instagram, que na época era privado. E assim, na reunião seguinte, depois que eu comentei isso, gente, eu tô coçando o nariz por conta do pelo do gato, tá? Aí, o que aconteceu? A câmera do Zoom, eu tava assistindo a reunião e eu estava em casa fazendo serviço. A câmera do Zoom ligou sozinha. Assim, quando eu fui ver, a câmera do Zoom estava ligada. Sendo que eu nunca ligo a câmera do Zoom. E a sorte foi que assim, o celular tinha caído e estava apontando para o teto. Tá entendendo? Mas depois disso eu fiquei com o pé atrás. Eu digo, peraí, eu nunca ligo a câmera do Zoom porque tô com camisola. Às vezes era renda e renda transparente, tá entendendo? Então eu não liguei a câmera do Zoom. E aí eu achei estranho, comecei a ficar com o pé atrás, porque eu sabia que tinha irmã que ela fazia perfil fake nas redes sociais para ir vigiar a vida de desassociado. Eu tinha uma amiga que eu achava que era amiga lá que fazia isso, e eu parei de assistir lá. Aí passei a assistir na congregação do meu irmão, só que aí eu dependia que o meu irmão desse o link para mim. E nessa época meu irmão estava trabalhando, viajando, e às vezes na hora da reunião ele não podia mandar o link para mim, porque estava viajando, ele estava sem internet, ele não tinha chegado no hotel ainda. Então comecei a parar de assistir a reunião. Então comecei a ter aquele detox, o detox da lavagem cerebral. E aí eu perdi o hábito de assistir reunião, e quando foi no ano passado, o pessoal, a deputada Clarissa Teste, que ela é pastora, ela fez uma vigília para orar pelo Brasil, e eu fui, né? Eu fui com a consciência pesada, confesso. Alguma coisa dizia para eu ir dentro de mim, mas ao mesmo tempo eu estava com a consciência pesada. E quando eu fui nessa vigília, eu vi que ninguém lá estava pedindo dinheiro, ninguém lá estava se jogando no chão e recebendo espírito. Foi uma coisa bonita, porque, assim, estavam orando pelo Brasil, né? Isso eu achei bonito. E, assim, quando eu fui naquela vigília, eu percebi que ninguém estava olhando feio para ninguém estava olhando roupa de ninguém, tá entendendo? Eram pessoas simples e sinceras, entendeu? E aquilo começou a abrir minha mente, nessa vigília. E depois, eu percebi assim nessa vigília o seguinte, um pastor, ele assim, quando você é testemunho de Jeová, você não pode nem criticar a esposa do ancião. Você não pode criticar ninguém. Mas o
o protestante, ele pode criticar o pastor. Aí ele pode criticar até a escolha política do pastor. E vai acontecer o que com ele? Nada. Isso abriu a minha mente de que o ambiente que eu estava era tirânico. E aí eu percebi também que os católicos, tem católico que critica o Papa, que critica o Vaticano. E acontece o que com ele? Nada. Mas a Testemunha de Jeová ela não pode nem questionar o ancião. Mesmo que o ancião esteja cometendo um crime na frente dela. Então isso começou a abrir minha mente, entendeu? E várias coisas eu já estava questionando dentro de mim, mas eu não me permitia verbalizar aquilo. Eu não me permitia admitir que talvez aquela religião fosse errada, porque eu estava continuando a achar que questionar as doutrinas da Testemunha de Jeová era apostasia. Até que no dia 28 de janeiro, eu tive coragem, tomei coragem, e disse assim, não, eu vou ver o que eram essas acusações de pedofilia, de acobertamento de pedofilia, que eu tanto tinha medo de ver, porque eu senti na pele. E mesmo sentindo na pele, eu não acreditei. E aí foi quando eu vi as acusações da Austrália, a questão da Corte Real Australiana, os depoimentos de Barbara Anderson, que a alta cúpula ela coberta isso, o documentário Segredos do Reino de Jeová, que assim, tem coisas lá de partir o coração. E que a Bethel acoberta isso. E o corpo arrecadante acoberta isso. Stephen Lett, ele acobertou o estupro de uma menina, de uma criança de 8 anos, que foi estuprada por um jovem testemunha de Jeová, por um adolescente testemunha de Jeová de 14 anos. E essa menina era neta espiritual dele, porque ela era filha do estudante dele que se batizou. E esse estudante dele se mudou para o Tennessee, para onde havia mais necessidade, para trabalhar para o reino de Jeová. E o Stephen Lett acobertou esse estupro. Entendeu? Então, assim, eu vi os documentários e depois eu comecei a questionar também os dogmas que eu sempre questionei. Entendeu? Porque eu já tinha lido já C.S. Lewis. Eu descobri que eu não tinha preguiça espiritual. Porque eu li C.S. Lewis, eu estou lendo agora os livros de Martinho Lutero, eu li Ortodoxia de Chesterton, eu li, depois que eu saí, eu me permiti ler a Bíblia Sacra Vulgata, que é a Bíblia em latim. Eu comecei a me interessar por hebraico bíblico. Eu comecei a ler também Confissões de Santo Agostinho, entendeu? Então, eu não tinha preguiça espiritual. O que acontece é que quando eu comecei a ler todos esses autores, eu percebi que a Torre de Vigia era muito rasa, intelectualmente, ela é muito rasa em termos intelectuais. Ela quer que você leia aquelas publicações, mas aquelas publicações são rasas e superficiais. Então, foi aí que eu descobri que o problema não era eu, o problema era o material que era ruim. E aí comecei a questionar dentro de mim, mas eu nunca me permitia dizer que aquilo era religião falsa. Mesmo lendo Santo Agostinho, mesmo lendo Santo Tomás de Aquino, mesmo lendo teologia de verdade. E foi aí que eu comecei a ver os canais do Edson Reis, né, do Osmanito Torres, e eu me permiti o que no fundo eu já sabia, que aquilo era uma religião falsa. Eu não estava nem numa religião, eu estava numa seita. E aí foi quando eu descobri ainda mais do que eu suspeitava, né, que a tradução do Novo Mundo não é uma tradução, é uma perversão. O Bruce Metzinger, ele disse que aquilo não é só uma versão separada da Bíblia, é uma perversão da Bíblia. Porque o nome de Jeová, o tetragrama com o nome de Jeová, ele não aparece nem uma única vez no Novo Testamento. E a Torre de Vigia, ela colocou o nome de Jeová 237 vezes no Novo Testamento. Eles chegaram a deturpar João 1:1 e deturpar Colossenses capítulo 2, versículo 8. Para fazer parecer que Jesus é apenas um Deus, que Jesus é um Deus, que ele está abaixo de Jeová. Entendeu? Então foi aí que eu me permiti admitir o que eu já suspeitava há muito tempo. Que aquilo era a falsidade religiosa. Foi assim que aconteceu meu despertar. Isso aí, Karina, foi recente, né? Foi. Assim, eu já suspeitava já há muito tempo, tá entendendo? Mas eu não me permitia admitir, porque eu fui criada lá dentro, porque a minha família esperava que eu voltasse para Jeová, tá entendendo? Então eu não me permitia admitir que eu estava na falsidade, porque é muito difícil você perder oportunidades na sua vida de trabalho, você perder de fazer faculdade, você perder até assim, eu perdi várias oportunidades por conta dessa seita, acreditando que era a religião verdadeira. Então foi muito difícil para mim admitir que eu joguei minha vida fora, joguei uma boa parte da minha vida fora por conta de uma falsidade religiosa. Então eu entendo quando essas pessoas que sabem
é assim, você mostra a verdade para a pessoa, mostra que as doutrinas são falsas, mostra sobre as falsas profecias, mostra que eles acobertam crimes, e a pessoa reluta. Porque eu relutava também. Eu relutava também porque eu só conhecia aquilo. Fui criada naquele meio. Eu nunca tinha ido. A primeira vez que eu frequentei outra religião foi já com 32 anos, quando eu fui para uma vigília. E aí, quando foi no final do ano, eu estava impressionada que as profecias do Padre Oliveira se cumpriram. Eu disse assim: olha, nenhuma profecia desse Espírito de Jeová nunca se cumpriu, que eu sei, que eu saiba. Mas as profecias do Padre Oliveira se cumpriram. Então, eu comecei a ir na Igreja Católica em dezembro do ano passado para ver. E eu fiquei surpresa porque, assim, não era aquela pobreza espiritual, nem aquela coisa repetitiva de sempre. Ninguém estava me pressionando a dar dinheiro. Aliás, assim, quando eu dei na Igreja Católica como donativo 3 vezes mais do que eu costumava dar quando eu era testemunha de Jeová. Por quê? Porque eu não estava sendo forçada, eu não estava lá forçada. Isso me impressionou porque, assim, para ser testemunha de Jeová, você só vai forçado ou manipulado. Mas para as igrejas protestantes e católicas, você vai espontaneamente, como eu fui espontaneamente. Então, no fundo, eu já desconfiava que aquilo era uma faculdade religiosa. Eu só não queria admitir. Essa era a verdade. Entendi. Mas e também não é tão fácil você dar o passo de realmente pesquisar, de questionar, porque como você disse, né? Não é só a questão da sua religião verdadeira ou organização correta, não. É uma questão que você passou a sua vida praticamente toda, né? Você dedicou a sua vida, a sua energia, e você percebe que existe uma possibilidade de que aquilo que você fez foi em vão. Então é muito doloroso, é muito difícil. É muito É difícil uma a dor pessoa. psicológica, assim, que só quem está lá dentro sabe. Porque a pessoa que está lá dentro, ela abre mão de amizades, ela abre mão de família, de parentes. Eu ostracizei pessoas quando eu era testemunha de Jeová. Eu não falava, meu tio foi desassociado, eu não falei com ele. Hoje eu me arrependo, eu vejo que eu estava errada. Mas assim, eu ostracizei pessoas, eu era preconceituosa, eu excluía pessoas porque elas eram fracas espiritualmente, e eu também era excluída muito, entendeu? Eu, assim, eu agi de uma maneira que não foi legal. Quando eu era testemunha de Jeová, eu não agi de uma maneira decente. E eu reconheço isso. Eu ostracizei pessoas, eu fui preconceituosa, entendeu? Eu perdi oportunidades de trabalho, eu deixei de fazer faculdade, que era o meu sonho. Eu perdi muita coisa. Eu não deixei de estudar, de ler, de aprender idiomas, mas eu perdi de fazer faculdade. Eu pedi até exoneração de um emprego público. Um emprego que hoje eu estaria pagando 4, 5 mil reais, eu pedi exoneração porque eu não estava conseguindo assistir as reuniões. E era um emprego concursado. Então, assim, você abre mão de tanta coisa, você aguenta tanta coisa lá dentro, que a mera possibilidade de você ter feito isso, tudo isso por uma mentira, por uma falsidade, dói em você. Então, eu já estava desconfiada. No fundo, eu já estava desconfiada. Mas, assim, eu só tive coragem de admitir quando eu acho que eu fui na igreja católica e aí eu comecei a comparar. Porque eu só ia para quando eu ia para a de Jeová, eu me forçava aquilo. E era sempre aquela coisa repetitiva, chata, e eu não conseguia prestar atenção. E eu achava que a culpa era minha. Mas quando eu fui para a vigília, eu consegui prestar atenção, minha mente não divagou. Quando eu fui para a missa, eu consegui prestar atenção, minha mente não divagou. Foi aí que eu soube que o problema não era eu. O problema não era eu. O problema não era que eu tinha Karina, preguiça espiritual. isso é interessante, essa questão da preguiça espiritual, que muitas vezes é o seu corpo, a sua mente, já dando sinais de que aquilo ali não está fazendo bem para você. Você não está bem. E que aquilo Você não é está se sentindo falsidade, bem. que aquilo não faz sentido. Entendeu? Uhum. Porque assim, quando eu pedi dissociação, a primeira Tá travando a conexão. Tua conexão tá travando.
a conexão da Karina está travando, né? A gente vai aguardar a conexão estabilizar para que a gente possa ouvir novamente a Karina. Falei. Santo Tomás. E foi aí que eu descobri que o problema não era eu. Eu não tinha preguiça espiritual. Porque qual é a pessoa que tem preguiça espiritual que compra uma Bíblia em latim para ler? Qual é a pessoa que tem preguiça espiritual que... eu comprei gramática de hebraico bíblico para aprender hebraico bíblico e comprei gramática até de... Pronto, eu estou com o léxico do grego do Novo Testamento, né? Que eu comprei esse mês, tá até embaladinho. Então, assim, eu percebi que o problema não era eu. O problema era que meu corpo e minha mente estavam dando sinais de que aquilo não estava fazendo bem, que aquilo era uma falsidade. Quando eu estava nas reuniões, minha mente divagava, minha mente não conseguia se concentrar. E eu me sentia culpada por isso. Eu achava que eu não estava agradando a Deus. Quando eu fui na missa e na vigília, em denominacional, eu consegui prestar atenção. Eu me lembro até agora das palavras do pastor e do que eles falaram. E quando eu fui na missa, eu também consegui prestar atenção. Minha mente não divagou um momento, um minuto. Foi aí que eu soube que o problema não era eu. O problema era aquele alimento espiritual. Não era um alimento espiritual. Era uma manipulação mental. Era uma indução comportamental. Entendeu? E hoje Karina, e como é que está a questão do familiar? Familiar, já que você não tá mais. Falou comigo. Não, assim, minha mãe que faleceu, ela falava comigo, normalmente. E foram questionar ela. Assim, o pessoal sabia que eu dava assistência financeira para minha mãe, sabiam que quem pagava o plano de saúde dela era eu, sabiam que ela era muito apegada a mim, sabiam de tudo isso. Sabiam, inclusive, que quando ela passava mal, eu socorria ela e ficava de madrugada com ela no hospital, mesmo morando em outra cidade. Entendeu? E o pessoal da Testemunha de Jeová queria que ela parasse de falar comigo. E a minha mãe disse, não, ela é minha filha, eu vou continuar falando com ela. A minha mãe tinha visto todo o meu sofrimento, entendeu? Ela viu a sacanagem que faziam comigo, ela viu que os anciãos pegavam no meu pé, ela via quando as irmãs falavam mal de mim pelas costas e me discriminavam. E ela era a primeira a ficar chateada e a questionar. Ô, Karina, por que quando tu passa, essas irmãs ficam olhando feio pra tu? Tu fez alguma coisa com elas? Qual é o problema delas? Então, minha mãe continuou falando comigo até o dia da morte dela. Agora, minha tia parou de falar comigo porque ela ficou com medo do que a pessoa da congregação dele ia achar. E meus irmãos, eles agem comigo como se eu fosse uma criminosa. Assim, eles falam comigo, né? O meu irmão mais velho foi me visitar quando eu morava perto da praia, a gente saiu junto, foi pra praia, foi pra restaurante e tal, mas ele não postou fotos. Entendeu? E meu irmão caçula, eu vou na casa dele, eu falo com ele e tal, mas assim, ele morre de medo que alguém saiba que eu estive lá. Então, eles falam comigo, mas eles não querem que os outros saibam que eles estão falando comigo. E eu me sinto como se fosse, assim, eu me sinto tratada como uma criminosa, gente, porque assim, para eu visitar eu não posso visitar minha sobrinha, que é filha do meu irmão mais velho, porque a família dela é Testemunha de Jeová. Então, eles não me querem por perto mesmo. Tá entendendo? Eu falo com meu irmão mais velho, pergunto por ela, vejo as fotos dela, mas não posso ter convivência com ela. O meu sobrinho, filho do meu irmão caçula, eu até posso visitar ele, posso ter convivência com ele. Só que eu não posso postar uma foto e tem que tomar cuidado para o pessoal da Testemunha de Jeová, da congregação dele, não saber que eu estive lá. Porque ele fica com medo que o pessoal descubra. Então, assim, eu me sinto tratada como uma criminosa, que eu não sou. Entendeu? E o meu irmão caçula, inclusive, ele questionou. Ah, Karina, tu deu dinheiro para ajudar a construir a igreja de Padre Kelmo? Eu disse, sim, mas foi dinheiro meu, foi seu não, pode ficar tranquilo. Então, assim, o meu irmão, ele veio me passar sermão, porque eu fiz campanha para o Bolsonaro, que era um candidato que eu achava que era o melhor, dei minha opinião política. Ele veio passar sermão em mim porque eu doei dinheiro para construir uma igreja. Tá entendendo? Ele nunca passou sermão dos irmãos que deram calote nele. Entendeu? Então eu me sinto tratada como uma criminosa pelos meus próprios irmãos. É assim que está a nossa relação. Eu posso ir para lá para ter conversa com eles. Só que assim, ninguém pode saber que eu estou lá. Porque senão eles vão ter que dar satisfação para os anciãos. Principalmente agora, né? Que eu na cabeça deles eu sou apóstata. Né? Mas eu digo, quem me chamar de apóstata, eu falo, apóstata é o fiofó da sua mãe. Porque minha fé em Jesus Cristo,
como o único Senhor e Salvador, está mais viva do que nunca. Hoje eu tenho temor, eu sempre tive temor do Senhor Jesus Cristo. Mas hoje eu sirvo a Jesus Cristo. Eu não sirvo a homens. Entendeu? Eu me sinto tratada como uma criminosa pelos meus próprios irmãos. É essa a situação que está. Essa situação. É uma pena, né? Mas resultado, né, do que acontece de quem faz parte ou quem fez parte de uma seita de controle mental, e quando sai, eles tiram, né, de uma certa forma, eu não me importei com o pessoal de lá de dentro, com os amigos, porque amigos lá dentro eu nunca tive. Só que assim, dizer para minha mãe não falar comigo, eu já achei demais. Eu já achei absurdo. Eu já achei absurdo contarem para ela disseram para ela que eu tinha sido desassociada. Eu me dissociei. E eu tive que falar para ela um assunto que eu não queria falar. Eu não queria falar isso com ela, tá entendendo? Eu já achei um absurdo contarem para minha mãe. E assim, o pessoal querer que meus irmãos não falem comigo, eu acho mais absurdo ainda. Então eu me sinto tratada como uma criminosa. É como se eu fosse uma criminosa perigosa e os meus irmãos têm que esconder que estão tendo contato comigo. Como se fosse perigoso para a vida deles. Essa é a situação que tá. Entendi. É lamentável, né? É lamentável, né? E tudo isso também de uma forma escondida, né, obscura, para ninguém ver, para ninguém denunciar, porque sabe que se alguém vê, denuncia, aí vai ter que justificar, né? É uma situação muito complicada, né? Eu queria ter convivência com os meus sobrinhos, eu queria ter convivência com os meus irmãos, mas assim, tem que ser aquela convivência escondida. Eu tô com eles, eu não posso postar uma foto. Para ninguém, por quê? Porque o pessoal da Testemunha de Jeová não fala comigo. Mas esses caras de pau vêm às minhas redes sociais e depois vão fazer fofoca. Eu tô fora de lá, desde junho de 2019. Então, já faz já uns 2 anos, já faz 3 anos, já faz uns 3 anos. 3 anos e 8 meses que eu tô fora daquele hospício. Eles não falam comigo, tudo bem, ótimo. Mas eles olham as minhas redes sociais e vão fazer fofoca. Para minha família, para o pessoal que me conhece, tá entendendo? O que eu acho um absurdo. Porque assim, eu já comecei já a parar de postar coisa minha nas redes sociais, por conta disso. Ô, Karina, né, a gente já vai chegar aqui ao fim da nossa conversa, da nossa entrevista aqui. Né? A gente pôde conhecer um pouco mais da sua história, entender um pouco mais de como é que você fez o trajeto, né? Do momento que você percebeu, né, que não era bem aquilo ali, o momento que você percebeu que estava sendo infeliz e que não era o local certo, né? Mas o que você gostaria de dizer para as pessoas que talvez vão enxergar em você a sua própria história? O que você diria para essas pessoas que vão assistir a live e que talvez passaram tudo que você passou? Olha, você acha que você tem amigos lá dentro, meu amor? Você não tem. Você não tem. Não existe amizade lá dentro, porque o amigo, ele aceita você com todos os seus defeitos e qualidades. O que você tem lá dentro é uma falsa aceitação que está condicionada a você deixar essas pessoas te controlarem. Então, você não tem amizade lá dentro. Você tem, assim, uma aceitação condicionada. Amizade de verdade lá dentro não existe. Tanto é que seus amigos, se souberem de coisas erradas que você faz, serão os primeiros a te deletar. Você não tem amizade lá dentro. O que eu tenho para dizer para você é que, assim, se você tem preguiça espiritual ou está fraco espiritualmente, o problema não é você. O problema é que o seu corpo e sua mente já estão avisando que tem algo de errado lá. Eu digo a você, eu era tida como fraca espiritualmente e como preguiçosa espiritual pela minha família. Mas assim, quando eu vi que eu estava lendo a Bíblia em latim, tá entendendo? Eu comprei um léxico de hebraico e aramaico. Eu comprei um léxico de grego do Antigo Testamento. Chegou, não foi, seu safado? Você fugiu? Estou falando com o meu gato aqui, desculpa. Então, assim, se você acha que você é fraco espiritualmente, o problema não é o problema é essa seita. Porque, sabe por que a Testemunha de Jeová
estar te fazendo mal. Deus não quer isso. Entendeu? Lá dentro, eu já sabia disso, já estava consciente de lá. Eu percebi mais riquezas espirituais no único livro de Chesterton do que em todas as publicações da Torre de Vigia. E eu digo a você, se você tem dúvida de que aquilo ainda é religião verdadeira, lembre-se do seguinte, Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 a 22, ele é bem claro quando ele diz que se um profeta fizer uma profecia e ela não se cumprir, não foi da parte de Jeová que ele falou. Isso daí, em cima de Jeová, ao longo da história, ela serviu o fim do mundo. Em 1914, em 1918, em 1925, Rutherford disse que não ia passar a Segunda Guerra Mundial, que não passou foi ele, certo? Previram o fim do mundo em 1975, depois disseram que não ia passar do milênio. Eles previram o fim do mundo, gente, Armagedon 6 vezes, e isso não se cumpriu. Só isso é prova de que eles não estão com Deus, Deus não está lá. Por quê? Porque ao longo do tempo eu já vi profecia de protestantes se cumprir. Católicos, eles têm um longo histórico de profecias que se cumpriram. Procure na internet profecias do Padre Oliveira, profecias dos Beatos, os milagres, as aparições marianas, os milagres de Fátima. Entenderam? Testemunho de Jeová é a religião que não tem milagre, não tem profecia que se cumpriu. Então Deus não está lá. Deus não está lá, porque se estivesse lá, eles teriam algum milagre para relatar, ou pelo menos eles teriam profecias que se cumpriram, e eles não têm. Eles não têm. Você procure no site do Edson Reis, JW Vindo de Fora, e do Osmanito Torres, que ele fala das profecias, e ele mostra as próprias publicações da Torre de Vigia. Vejam o documentário Testemunhas de Jeová, Verdade por Trás da Mentira. E vocês vão ver gente que estava em Betel, entendeu? Vocês vão ver as próprias publicações da Torre de Vigia, prevendo o fim do mundo, que não se cumpriu. E muitas pessoas estragaram sua vida, jogaram suas vidas fora, por conta dessa organização de falsos profetas. Saia de lá, porque eles vão estragar a tua vida. Deus não está lá, meu filho. Isso eu posso dizer para você com certeza. Desculpa aqui, porque estou coçando o nariz por conta do pelo do gato, gente. Karina, foi um prazer falar com você. Obrigada aí por aceitar o convite, por ter disponibilizado seu tempo para contar um pouco da sua história. Espero que o pessoal goste, né? Pessoal, obrigado por quem está até aí no momento, na live, e quem vai assistir depois, né, que vai ficar disponibilizado aqui no YouTube. Muito obrigado a todos. Eu aguardo vocês também no próximo vídeo e na próxima live. Desejo uma boa noite para vocês e até a próxima, tá? Até a próxima. Tchau, gente. Boa noite.